bem-vindos a mais um episódio do podcast Desromantiza. Eu sou a Gabi Luizon. Eu sou a Jéssica Schultz. E, galera, vocês já colocaram o pijama de vocês? Já estamos aqui vestidas adequadamente, a caráter, incríveis, para poder falar de uma história genial. Pessoal, hoje estamos aqui com uma pessoa, uma mulher, menina ainda, porque não, 28 anos, já foi sacoleira do Brás, galera. E hoje ela é mãe da Zara, é uma empresária de gabarito, uma influencer no mundo digital. Com vocês, Maite Miau! Ficou muito bom, gente, ficou muito não aguento esse miau. Não, Gente. e assim, o miau é muito forte porque a minha mãe só chama meu pai de miau. Então eu tenho várias memórias de, tipo, no shopping ou na rua e minha mãe, miau, miau, miau. Tipo, chamando meu pai. Pra mim, super normal, mas as pessoas assim. Gente, por que ela tá miando? Gente. Não, a O escola, mundo ainda não estava miando. preparado para essa vibe Não de tava. humanos querendo ser pet. Então, eu já iniciei há muito tempo. Sim, há muito gente, tempo. Mas realmente ela que idealizou. Não. Cara, Não, demais. pelo amor de Deus. Gente, muito obrigada. Eu que tô muito agradeço, feliz hoje de aqui, verdade. Gabi. Eu tô muito feliz também. Olha, Ai, que obrigada. privilégio ter a Maite com a gente. É a segunda entrevistada com 28 anos. Com E 28 que está anos. aqui, legal. tirando o legal. terninho, colocando o pijama pra mostrar pra gente. Então, tipo assim, você Amo. começou com 4 anos? Mais ou gente. menos por aí. Por aí. Tá no berçário ainda, galera. Olha só. Não, pelo amor de Deus, gente. Mas é engraçado que, assim, que eu tava contando, eu nunca tive essa vontade de empreender. É muito bizarro, porque eu cresci, assim, vamos recapitular tudo. Sim. Eu cresci numa família bem humilde, então, assim, a gente nunca passou fome. De São Paulo, Maite? De São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, no Morumbi, e nessa época a gente morava nos fundos da casa de uma amiga da minha avó. Uau. E aí a gente morava uns 2 anos ali, e aí a gente foi pro interior pra morar nos fundos da casa da minha avó. Meu Deus. Entendi. E aí a gente ficou ali por um tempo, eu era bem criança. O meu pai, ele é cinegrafista. Então, ele é cinegrafista. Por favor, qual o nome Caramba, dele? que É diferente. Marcelo Miau. Ele, o meu avô, o pai dele, era diretor de comercial, de programa de TV. Caramba, que Então, legal, sempre tem interessante. uma veia, assim, artística, de programa e tal. Sensacional. E depois, quando meu pai foi ficando ali com uns 18, 19, ele foi fazer uns cursos, virou cinegrafista. E ele trabalhou por anos. Sabe, tipo assim, quando a gente via Faustão, que tinha os caras com uma câmera enorme, preta? sim. Por anos ele fez isso. Cara, Então, que ele fazia MTV, Discovery, ele fez vários desfiles. Ai, que legal. Ele viajou, assim, muito. Que legal. Mas ele era autônomo. Ele te levava? Não, Não eu era podia. muito novinha. Ah, mas seria E era sensacional. assim, Tipo eram no da umas Xuxa. jornadas. Cara, eu não sei se Globo ele chegou a fazer, mas ele fez muitos programas, assim, muito Sensacional. legais. Só que as jornadas eram muito intensas. Tanto que, assim, é uma das coisas que eu vejo que hoje em dia refletiu ao ponto de, assim, eu via meu pai trabalhando muito para ganhar o dinheiro. E hoje, eu tratei até isso na terapia, de eu ver o ganhar o dinheiro ser algo sacrificante. Entendi. Que eu tenho que trabalhar muito para ganhar. Uhum. E é algo que hoje em dia eu tô, assim, Desconstruindo. ressignificando Uhum. pra eu entender como coisa. é e tal. Então, realmente, foi algo que pegou muito na sua infância. Pegou, porque assim, eu via muito assim, eu achava muito legal, porque eu via ele fazendo os programas, conhecendo pessoas muito legais, mas eram jornadas muito intensas. E assim, como ele era autônomo, tinha fase que ele estava trabalhando muito, tinha fase que não estava trabalhando tanto. Mas assim, o Vitor, e a minha cunhada também, a Camila, eles falam assim, eu acho que isso Camila, é um muito beijo. forte. Um beijo. Você é demais, Camila. Não, trabalhou comigo um tempão. Sério? Maravilhosa. Nossa. Sou muito grata a ela. incrível. Mas, assim, durante esse tempo, eu vi, assim, que... Eu não sei explicar, mas eu não sabia, de fato, o que eu, tipo assim, queria fazer. Mas eu via meu pai nessas questões. Mas, Você assim, falava, trazendo de vou volta. camelar na vida igual ele. Exato. Era Era uma único coisa caminho. que... Preciso e de eu não muito sabia esforço, exatamente né? o que eu queria. Mas, assim, eu também cresci com meu pai falando assim, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer o seu, porque eu não vou poder te ajudar. Nossa. Então, eu ficava com Imagina a essa dor dele. sede, assim, eu ficava com uma sede de trabalhar. Tanto Sim. que eu queria muito trabalhar antes, mas
é o que eu falo, assim, graças a Deus nunca me faltou nada. Eu vivi alguns momentos de eu escutar conversas dos meus pais falando, olha, a gente não vai conseguir pagar tal coisa, tá devendo. Então, eu sempre cresci com essa instabilidade. Então, eu pensava assim que eu puder trabalhar, eu preciso ser estável, eu preciso buscar algo. Com quantos anos você tinha essa mentalidade já? Ai, cara, desde sempre, pra Tipo, falar uns bem 7 a aninhos, verdade. quando a gente meio que lembra da Eu sempre gostei de fazer pulseira e vender na escola. Eu Empreendedora desde Pra poder desde comprar sempre. suas coisinhas. Prestava atenção. Não, Sabe? mas o dela foi na necessidade também, Foi né? necessidade, mas ela tava falando, eu nunca pensei em ser empreendedora, mas, gente, a maioria dos empreendedores venderam pulseirinha quando é mulher, vendeu pulseirinha no colégio. Parece que Eu vendia desenho. faz parte. Eu vendia aninhos. pulseira Adesivo, também. eu Eu vendia mesma fazia. adesivo. Aquelas de Ai, meu Deus, miçanga, a minha né? filha com Isso, 5 essas. A minha também. filha com 5 anos já tá, mãe, compra pra mim, eu quero fazer pra vender na escola. Só que aí, tipo, eu fui conversar, o pessoal falou assim, não pode vender na escola. Mas, tipo, ela tá Poxa, louca. galera. Mas ela tá louca, tipo, mãe, compra Tem que alguma coisa pra eu incentivar, né? vender. Porque a gente vai mudar, a gente vai pro apartamento. E ela falou, eu quero comprar Ai, minhas coisinhas no meu quarto. fofinha. Ai, Cara, que fofo. ela tem Não, 5 muito anos, eu tô fofa. tipo assim, filha, Como você é minha assim? filha mesmo. Porque eu era tão mimada quando criança, eu chorava e esperneava, não me orgulho disso. Mas, tipo, eu não passei, não foi algo que eu passei assim consciente pra minha filha. E, cara, eu pago um pau pra isso, sabe? Esses Legal. filhos, assim, que já tem uma consciência, assim, de, tipo, eu não quero depender dos meus pais. Não, isso é muito legal. Mas aí, agora que eu lembrei, porque o que acontece? Mesmo que eu passava essa necessidade ali, ou tipo, não conseguia comprar alguma coisa, algo específico, eu sempre não olhava pro lado e falava assim, mas aquele tem mais, por que que eu não tenho? Eu era Perfeito. muito assim, Focada. isso é o que eu Focada tenho, no seu. e eu tô feliz. Legal. E o Vitor, ontem, Isso ele é da falou, educação também, né, conta Gabi? os perrengues. E a Camila me mandou, tem até mensagem. Conta os perrengues. Porque quando eu vou compartilhar minha história, eu foco tanto no que eu construí, no que eu conquistei, Sim. que é tão normal pra mim, que pro outro ele fala, mas você passou por isso? Eu falo, mas era o que eu tinha ali. Meu Deus. O que Você que não eu vou vê como algo sacrificante. Você falou, era Exato. Porque senão também ela não estaria aqui, gente. Se eu A me jornada apegar- é essa. Exato, se eu me apegar ao que eu não Isso tenho, tudo. eu não saio do lugar. Só que isso foi Isso. muito instintivo, assim. Hoje eu vejo que realmente é algo muito forte em mim, que eu não me deixo abalar por algo que tá faltando. Eu sempre vejo o que eu tenho. Uhum. Que lindo. Tem até uma historinha que eu sempre falo pro Vitor, que aí depois, assim, foi muito com o tempo, e assim, lembrando do que eu passei, eu passava, que aí eu tive a percepção, assim, tipo, a gente nunca teve carro, eu e meus pais, então, só que pra mim era muito normal, eu andava de transporte público, a gente ia no mercado, meu pai voltava com um monte de sacola, achava tudo muito normal. Sim. E aí Cara, teve vocês pegavam um ônibus com sacola de Com sacola de mercado, compra de mercado. mercado. Sim. Busão. Ou ir a pé, porque meu pai é super do andar a pé. Ele faz trilha, ele adora essas coisas. Então, e eu Legal. também. Então a gente é super. Que legal. E aí teve uma vez que o amigo do meu pai, acho que eu nunca nem falei isso pra ele. Mas o amigo do meu pai pegou um carro, ele ia viajar e o carro ficou com a gente. Aí meu pai falou assim: vamos no cinema, no shopping. Eu liguei pra umas 2 amigas e falei: vamos no cinema de carro? Um evento, assim, né? Foi um evento. Melhor que o cinema, andar de E carro. sim, tipo, cara, nossa, legal. eu acho que a gente passou no drive-thru, a gente passou pelo estacionamento. Pra mim era uma aventura, era algo muito drive-thru? legal, sabe? Só se tivesse carro. Nunca ia passar. Que incrível. E aí, tipo, o Victor falava, mas você tá vendo? E eu falava assim, mas, sei lá, era o que tava acontecendo ali, eu não tava enxergando Só que ao não. redor. Só que não. E que bom, Exato. porque Uau. isso faz, na verdade, a jornada ficar mais leve. Tem muita gente que tá construindo, Uhum, aí, total. eu quero esse próximo passo. Quando chega no próximo passo, Não mas aproveita agora eu as quero. fases. Não aproveita. E, total. tipo, aí a vida vai passando, a pessoa só vai se cobrando mais e não vai ficando. Não digo nem realizado, que eu tenho um negócio com se sentir realizado. Aham. Mas também não. O sucesso é muito subjetivo. É, E é isso mesmo. pior que é verdade. Conte-me mais, Gabi. Você tá me escrevendo, fala aí. Por quê? Não, porque total. Aproveitar. Eu não Porque consigo, assim, eu sou o muito próximo ansiosa. passo sempre vai ter. Sempre vai ter o Sempre próximo vai ter. passo. Independente do seu tamanho, eu acho isso. Total. Então você precisa olhar pra agora, literalmente, falar: olha só o que eu já construí agora, sabe assim? Ela é minha coaching. Vocês não Não, estão Mas entendendo. às vezes a gente se perde coach, mesmo, sim. porque eu tive momentos, assim, durante a trajetória de eu olhar, eu tinha conquistado algo que eu desejava muito, mas eu tava tão na Tipo o quê? correria. Sim. Eu acho que a fábrica que a gente tem hoje em dia, Nossa. a gente procurou, a gente fez umas 30 visitas, não achava a fábrica. Caramba. E aí, a gente, assim, o cara anunciou na sexta, no sábado a gente foi visitar e já fechou, porque ela era exatamente Como você do queria. jeito que a gente sempre Você só sonhou. tava esperando Só tava, Legal. sabe? aparecer. Só que no meio disso tudo, a gente entrou numa prova ali de coleção errada. Entendi.
Enfim, foi um bolo de coisas. Sempre vem, né? Que a gente tava ali no meio da fábrica, a gente sempre sonhou do jeitinho, reformou, fez ela perfeita. Mas a gente não curtia ela. Eu não enxergava. A gente entrava e saía correndo, que às vezes eu falava, Vitor, vamos parar aqui e olhar vamos isso. Curtir. Porque a gente não tá olhando. Namorar. Total, sabe? Mas antes de chegar aí, nesse perrengue, total. aí, qual foi aí? Beleza, você pegou um carro, né, como você falou, ali já foi um Seu pai sucesso. levou você pro cinema. Um sucesso ali que você alcançou, né, digamos sim. assim. Mas, assim, aí ao longo da trajetória, foi muito que eu falei, assim, a minha faculdade minha avó pagou, a escola meus pais pagaram com muito esforço. Que faculdade você fez? Eu sou formada em Relações Públicas. Caramba. Top. Dá pra mexer com o que você... E é uma das coisas que a gente tá vendo aqui, tem muita gente que tem muita gente que se cobra, tipo assim, não, eu tenho o sonho de ter uma marca, vamos supor, uma marca de roupa, como é o seu caso. Mas eu não fiz moda. Tem gente que se cobra, eu tô falando por mim, que se cobra em questão de estudo. E hoje em dia, cara, um diploma não, sabe? O podcast Desromantiza tá aqui pra poder provar pra vocês que faculdade não é o que faz o profissional. Não faz meu marido não tem formação nenhuma. Olha. E ele cuida de toda a parte. E é um super empreendedor. Super. Que eu já ouvi falar dele. Ele é um baita empreendedor, visionário, inteligentíssimo, dedicado. Cara, assim... a Amanda Vital, o André Moreira e... O André Moreira, que a gente entrevistou, ele fez até a 6ª série, ele contou aqui pra gente. Cara, e é um empresário, assim, o maior do Brasil. Ele falou, eu sento e eu posso conversar com você sobre política, qualquer sobre cultura, coisa. O que você quiser, porque eu me interesso. Então, é interesse. Interesse. O buscar, Não, isso é... Porque também não é não estudar, não é isso. Não. Na verdade, se estuda muito, mas não precisa Tem de um gente que faz faculdade e não tem ali. interesse nenhum naquele curso. Tá fazendo, não sabe nem por que ainda. Tipo, isso é. Vamos lá, galera, a mas vida é uma só. Que você fez... E aí, sua avó pagou. Minha avó pagou. Porque o que aconteceu? Durante esse caminho aí, meus pais falavam, faz a escola. Eles nunca deixaram eu trabalhar antes. Eu queria. Mas, assim, o que acontece também? Eu acho que meus pais me protegeram muito, assim, ao ponto de... Cara, pode faltar pra mim e pra sua mãe, mas pra Maitê nunca vai faltar. Os pais, sempre os pais, né? É algo que eu falo pro Vitor, assim, eu tenho uma gratidão pelos meus pais que, assim, eu preciso dar o melhor pra eles hoje em dia. E quando eu conquisto algo, eu penso como que eu posso retribuir de alguma forma pra eles. Porque eles me fizeram muito forte. Sim. E esse olhar, assim, preciso trabalhar, preciso conquistar o meu, eu vejo desde sempre. Então, eles me fizeram muito assim. Então, é uma gratidão, assim, Qual o nome deles? Manda uma mensagem pra eles. É Marcela e Natália. Eu tô indo visitar vocês daqui a pouco. Mas eu sou muito, muito grata à educação que eu tive. Nunca faltou nada. Mesmo nos percalços da vida que é normal. Mas, assim... Foi no seu suporte. Obrigada, é meu suporte, total. Sensacional. E aí, eles sempre falaram, faz a faculdade, vamos buscar algo pra você, se profissionaliza. E aí, eu ficava nessa, né? Será que eu faço comunicação? Aí, eu até pensei em fazer publicidade. E aí, no meio dali das pesquisas, eu vi relações públicas que falava muito sobre comunicação entre empresas. Então, você viu que a faculdade meio que fazia sentido ali, porque você queria, não sei... Porque, assim, na minha cabeça... eu não tinha essa... vou abrir uma empresa. Eu nem sabia. Não passava na minha cabeça. Falava, vou entrar numa empresa, fazer carreira. Uma das coisas que eu gostava muito era de casamento. E aí, a parte de relações públicas, teve uma parte de assessoria que casava com a assessoria de casamentos. E por um tempo, eu pensei em trabalhar com isso. Ela ia ser assessora de casamentos. Não, nada a ver. Não, e uma das coisas, assim, que com o tempo aconteceu, que aí eu me realizei, foi que a Camila... Claro, sempre a Camila. É a sua cunhada, então. Minha cunhada. O anjo da guarda. Um anjo total. Ela levou a gente numa parte da igreja que faz preparação de casamentos para pessoas, às vezes, que não têm muita condição, enfim. E aí, em alguns casamentos, acho que foram 2, eu fiquei na parte de assessorar. Nossa, aí eu falei, cara, eu não tô acreditando. Não, no dia eu fiquei incrédula, porque sempre foi um desejo. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Tipo, eu não vou largar a empresa para ser assessora. Eu achei muito legal, porque foi uma forma de eu estar ali fazendo algo que eu tinha um desejo no coração. Sim, muito legal. Era algo que eu tinha uma vontade. Mas, enfim, comecei a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei com 17, 18 anos. E aí eu falei, agora eu consigo trabalhar. Aí eu fiz um currículo. Tipo, a galera não pensa assim. A galera tá fugindo da carteira de trabalho. Tá tipo, não, mãe, tira isso daqui. E você tá tipo, com 17 anos. Agora eu posso trabalhar, uhul. Sim, não, eu tava muito feliz. Aí eu fiz um currículo, tipo assim, não tinha nada no currículo. Falando sobre mim, a escola ali. E aí eu saí no bairro do Belém, que era onde eu morava, na Zona Leste, entregando em todas as lojinhas, todos os comércios. Que legal. E aí eu ainda fiquei ali esperando um tempo. Proatividade total. Aí eu fiquei esperando e tal.
ninguém me chamava. Só que tinha um telemarketing lá, que era uma empresa ali, nem lembro se era cobrança, enfim, era uma empresa de telemarketing. Fiz todo o processo seletivo, passei. Só que aí eu ia começar na segunda. No sábado, uma loja de sapatos lá, de sapatos infantis, me chamou. E falou, eu gostei, vem aqui conversar. E aí eu conversei. E assim, isso era o quê? Eu sou péssima de números. Tá. Mas eu acho que foi... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Então, eu tinha 17, 18. Sou muito ruim. Não, tudo bem. Mas enfim. Faz os cálculos aí, a gente retoma. Foi em 2015, então, eu não foi? Acho que 14. Acho que foi 2014? 2014. Porque aí, o que aconteceu? Como eu tava em RP, eu falei, eu vou tentar linkar. E aí, eu conversei com ela, e é bizarro que, na época, o que eu fazia lá? Por mais que eu fazia um pouco de tudo, porque era uma loja bem pequenininha de bairro, era eu, mais uma vendedora, e a gerente. Eu limpava banheiro, limpava vitrine, atendia, Que fechava incrível. e abria a loja. Eu era muito novinha. Mas, assim, eu também cuidava do Facebook dela. Então, eu tirava foto. Ela tinha uma filhinha que era meio mexicinha. A gente fazia sapatinho mãe e filha. Eu já cuidava das redes dela, tipo, desde sempre. Então, assim, sabe, foi fazendo parte. Foram te dando Meio ali que- papéis. Foi. E sem você perceber, você já tava pegando experiências que ia super te ajudar agora. Não, e de questão de responsabilidade. Eu era Sim. muito nova e eu abria e fechava a loja. Cara, foi assim, foi muito engraçado. Confiaram mesmo em você. Confiaram, sério. Que legal. Mas foi muito legal. Nessa loja eu fiquei um tempinho, que foi até numa fase que eu conheci o Vitor, por sinal, e a gente tava ali namorando. Que é o seu esposo que é hoje. meu esposo hoje. E aí eu conheci ele, eu tinha 18 já. Tava ali na loja e fazendo faculdade. Só que aí, a loja era bem pequenininha, não Era tinha como eu Cinderela. Na época, você tava como gata borralheira. crescer. Tipo isso. E aí, ele se apaixonou por você. Super. E assim, a gente se conheceu na balada. Uau. Na balada. Na balada. Casamento Muito sai da aleatório. balada? Sai super, tá vendo? Aí Muito aleatório. Mas enfim, aí a gente se conheceu e tal. E quando eu tava na loja, eu falei assim, eu preciso ir pra algum lugar que eu possa crescer e tal. E aí eu fui por uma entrevista de estágio no Banco do Brasil. E aí eu fiz a entrevista e passei. Então eu saí Nossa, da loja. Nada a ver. Nada a ver. Uau. Nada a ver. Legal. Mas eu pensei, é uma empresa grande, eu consigo, tipo, sabe, sei lá, crescer de alguma forma, ter alguma experiência nova. E aí entrei no banco. Estabilidade que você tava procurando. Também, estabilidade também. E aí, Não, lá é no banco, plano de carreira. Ela tava focada em crescimento, né? crescimento. Então, eu na queria- loja, ela já abria, já Não fechava, tinha. fazia rede, fazia Não tudo. tinha mais o que aprender. Não tinha muito. Quando você entra numa empresa grande, você sabe o que tem desconforto, passo a passo né? ali, né? Ela Sim, sabia que aquilo ali já total. tava no conforto, tinha que voltar pro... Não, e tanto quando eu saí, eu ganhava um valor na loja, eu ganhava tipo uns R$700. Quando eu fui pro banco, eu ganhei 500. Só que eu falei, eu vou ganhar menos, só que eu tô numa estrutura maior que eu posso crescer de alguma Sensacional. forma. Sim. E aí fui pro banco. Só que eu e o Vitor, a gente gostava de sair, a gente gostava de fazer nossas coisinhas e eu nunca tinha dinheiro. E aí, o que aconteceu? Como eu tava na faculdade também, nessa época, tava muito em alta grupos de Facebook de faculdade, só que eram brechós. Então, as meninas pegavam roupas Cara, eu lembro delas. dessa fase. E aí, o que eu fazia? A gente ia sair no sábado. No fim de semana, na semana toda, eu pegava várias roupas minhas, fazia foto, postava no grupo de Facebook, vendia, entregava no metrô, ia fazendo dinheiro, no fim de semana eu tinha dinheiro. E o Vitor olhou aquilo e falou assim, cara, tipo, Você leva jeito. você tá ganhando dinheiro com roupa usada? Vamos então juntar um dinheiro e vamos tentar ir no Brás? A vibe do seu Entendi. marido visionário. Não, o Vitor sempre foi o desejo dele empreender. Legal. Ele tinha muito forte isso nele. Então, ele viu uma oportunidade. Sim. E aí, na época, ele pegou uns R$200, eu peguei uns R$200. Ele pegou o carro emprestado da irmã, porque ele não tinha carro. E aí, a gente foi pra feirinha da madrugada. A gente pesquisou R$400. R$400. Meu Deus. E assim, a gente nem foi na feirinha porque a gente não achou. A gente caiu numa feirinha que era do Valtier. Vocês conhecem? Sim, já ouvi E falar. aí, a gente caiu lá. Aí, era um sábado, a gente comprou várias roupas, sei lá, umas 10 peças. Fiz todas as fotos no sábado. Na segunda-feira, eu postei e vendi tudo. Aí, eu falei, Nossa. Vocês não gente. imaginavam? como assim? Porque eu tenho print da conversa que eu mandei pro Vitor. Eu falei assim, vamos pro Brás, a gente compra umas roupas e vê o que vai dar. Super Entendeu? despretensioso. Despretensioso total. A gente falou assim, vamos montar uma empresa, o nome vai ser tal, a gente vai vender tal. Não. Compra as roupas, joga no Facebook, se vender, vendeu e a gente vai comprando mais. Precisamos de grana pra Foi isso. curtir a vida. Total. E você já era, total. tipo, blogueirinha, alguma coisa ou não? Não. Postou? Assim, eu gostava do Instagram, eu postava algumas coisas, assim. Quando eu era criança, eu fiz algumas fotos, eu trabalhei como modelo, então eu gostava muito da Capricho. Aí eu, tipo, participava meu de Deus, concursos. quem não Eu gostava? amava, sim, eu amava Então, muito. assim, eu sempre gostei muito de Você já foi internet. capa da Capricho? Não,
Tinha um concurso lá que era assim, o tema é chocolate. Aí você tinha que mandar uma foto comendo chocolate. E aí, às vezes eu mandava, aí aparecia lá. Legal. Uau. Então eu sempre gostei. Meu pai me levou, às vezes, pra alguns Certeza testes. que já te vi na Capricho. Certeza, eu li todas. Eu sabia que você não era estranha. Ai, se eu tivesse essa revista. Mas, enfim. Galera, quem tiver coleções da Capricho, pelo amor de Deus, acha da Maitê. Ai, se bobear, às vezes meus pais têm. Aí eu vou postar lá no Instagram pra eles verem. Por favor, pra gente repostar também. Sim. Mas então, as fotos até das peças que eu fazia, era tipo no meu quarto, no espelho. O meu quarto inteiro aparecendo no fundo, tudo desamontoado, do jeito que dava. Mas é porque também, antigamente, não tinha. Hoje em dia, se você vê muito. Você vê um post que você fez há 10 anos atrás, você fala, meu Deus do céu. E a vida era mais normal. Realidade, né? Hoje e outra, não tinha tanta comparação. O pessoal não tem coragem. Hoje tem tanta coisa profissional. Tirando que a galera também não gosta de postar foto, às vezes, tipo, tenho vergonha da minha casa. Aí pega e vai tirar no restaurante ou vai tirar na casa de um amigo. Cara, mostra a sua vida. Isso acontece. Mostra a sua vida, por favor. Porque, tipo, isso ajuda outras pessoas a mostrar que a vida... que as coisas são normais. E que se começa você não tem que se preparar pra começar. Você tem que começar do exatamente. jeito que tá. Que nem a gente no primeiro pod. A gente sem make, agora, estamos arrasando. Primeiro você começa, depois você melhora. Porque senão, na verdade, você nunca vai se sentir pronto pra começar. Nunca vai. Sempre vai ter alguma coisa. Principalmente hoje, como a gente tá falando de comparação. Sim. Eu quero construir, sei lá, um restaurante. Se você for olhar pros lados, pros concorrentes, você vai falar. Você sabe o que me fez lembrar, Gabi? De uma certa marca chamada... Qual que é o nome da marca? Da Semijoias? Nela Nieta? Nela Nieta. A Gabi, um dia, me contou que ela queria muito, tipo, empreender com e-commerce vender semijoias. Sim. Sempre. Só que eu falei assim, não. Foi algo que... exatamente como você começou. Amor, vamos fazer uma renda extra, alguma coisa? Vamos começar com semijoias. Aí a gente investiu em produtos. Ouvi essa, A gente investiu em produtos. Eu ainda não tinha H, só que eu sempre tive um quê pra construir marca. Então, identidade, tom de voz, ela um monte de coisa. tudo. Aí eu desenhei tudo, o site. Não tô brincando, mas hoje, quando você entra no site... tipo assim, parece uma Vivara, sem brincadeira. Eu vou depois, não sei se tá no ar, amor. Ela vai lançar a coleção nova da Nela Nieta e a gente vai... Mas eu te mostro. Eu quero ver, enfim, eu sei que a gente não foi pra frente porque eu não tinha a embalagem que eu queria. Eu queria, tipo, que chegasse... Você tá entendendo? Entendi. Mas não era pra ser, porque daí logo veio a gás, entendeu? Entendi. Não era pra ser. Tudo bem. Mas essa marca te preparou, né? Ela me te preparou. Me fez muito lembrar disso. Porque ela me Sim, contou a história isso. e eu vendo lá, tipo... Mano, que coisa linda. E, tipo, e você começou a vender e agora você já tá como? Tipo assim, esperando ela falar, tipo, hoje já tô estourando, tô com várias lojas e tal. Ela, tipo, não, é porque eu não achei a embalagem, aí eu parei. O quê? Não é que eu não achei. Na época, a gente não tinha como investir. A gente investiu em produto. Tá. E aí, não ia ter aquele dinheiro pra eu investir numa embalagem que eu queria. Foi aí financeiramente. paramos o projeto. Então, assim, eu acho que muita gente tem algo parado só porque tá esperando o momento certo. E, na verdade, não. Aí eu aprendi com ela isso. E a Gás, por exemplo, eu não comecei como eu queria. Mas comecei hoje. Já tá totalmente diferente. Pelo que eu tô entendendo, é tudo desromantizado a vida. Desromantizado. Tipo, tudo que dá certo, no começo não era a ideia. Não era. Eu lembrei de uma história. Olha o que aconteceu. Quando a gente tava na pandemia, que eu vou chegar depois dessa parte, mas eu preciso contar. Quando a gente tava na pandemia... a gente tava fazendo os pedidos, embalando e tal, na fabriquinha que a gente tinha, e levava os pedidos pro correio. E aí, só que, tipo assim, eu não pensava nessa parte de unboxing ainda, era tipo, coloca a peça no saco e vai. Só que aí a gente tava no carro, e a gente tinha comprado um aromatizador do carro. E aí, esse aroma, fez tanto sucesso. Chegava nos pedidos pra cliente. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando. E as clientes começaram a elogiar. Mas por quê? Porque eu acho que o aroma, não sei, ele tava tão forte que ele impregnava no pacote. No pacote. E aí chegava na cliente e as clientes as roupas cheirosas. Aí sabe o que eu fiz? Eu comprei o aroma do carro pra começar a espirrar. Perfeito. Nos pedidos. Incrível. É a experiência então, tipo de assim, cliente, eles precisam... E isso, na verdade, você vai começou muito na poucos. pandemia. Que na pandemia que eles porque você vai receber colocaram... em casa, você não tinha o toque presencial, né? E maravilhoso. É um cheirinho Maite Miau.
Uau. Total. Legal. Hoje a gente mudou. Hoje o a gente aromatizador mudou. do carro, inicialmente. Mas você entende que assim, eu nem pensava nisso, mas no meio do caminho aconteceu algo que me fez olhar pra isso e eu arranjei um jeito de continuar. Ai, meu Deus. É isso. A nossa história é muito assim. De tipo assim, aconteceu alguma coisa, a gente, nossa, então é isso, então vamos. As coisas iam, sabe, desenrolando, às vezes a gente não parava pra planejar, mas só tava indo. Sim. Tipo, o carro tava andando e trocando os pneus As rodas, andando. Tipo, sim. vamos. É a expressão. Isso. Definiu o que é Total. empreendedorismo. Trocar o pneu com o carro andando. Total. E hoje, como é que tá esse... Não, calma. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus. Temos uma linha. Uma temos linha uma a linha do seguir, tempo Bora aqui. pra linha, então. Aí, vamos lá. Onde que eu paramos? parei? Aí você Fui tava. pro Brás, Isso. comprei as roupas. Isso. E aí a gente viu que E tava vendeu dando tudo certo. no segundo dia. Isso. E aí, a gente ia pro Brás de madrugada, até a gente não ia todos os dias, né? A gente ia, às vezes, pra repor alguma roupa. Eu postava no Facebook e combinava a entrega no metrô. Não era perigoso? Nossa, isso tinha muito. Eu lembro Você disso. Aham. E, tipo, hoje, será que... Eu não sei Eu se não hoje sei tem. se tem ainda. Mas tinha muito. Era Sim. eu e várias meninas. É. E aí, eu tinha 5 entregas Tá. perto da Sé. Eu marcava na Sé, todas me encontravam lá. Eu até vi alguma estação que tinha banheiro pra elas poderem experimentar. Ai, Era- meu Deus. Caramba, Eu que chegava assim legal. com muitas sacolas. O provador da sua loja era o banheiro do metrô Sé. Sim. aham. Muito legal. Caramba. E várias estações também, né? Fim de Gente. ano, eu ficava no metrô por muito tempo. Sim. Tipo, já horas. sabia Sim. todo o Já sabia cronograma. Tipo, tudo. já tava falando junto com o Eu já sabia maquinista. todas as estações já. Já sabia tudo. Que Bizarro. legal. E aí a gente viu a oportunidade, começou a comprar. Cara, não era revender. perigoso você ficar com um monte de sacola no metrô? Olha, se E era. tinha muito. E era, você não tava nem aí, tipo... Tava Assim, nem vendo. que é perigoso, mas tem muita né? gente que trabalha assim até hoje, não com roupa, porque eu não vi mais. Não Mas eu sinceramente. lembro que nada. tinha até, tipo, celular, né? A Tinha galera muito. se encontrava na catraca pra Na catraca. trocar celular. Pra poder não- É perigoso pra se você ver a polícia chegando, que aí Ah, eles iam passar. não. Só que Agora, sabe pras que eu pessoas, era lembro? tipo... No Era metrô. perigoso o rapa. As Já pessoas corri do ajudam rapa, o Já rapa. correu do rapa? Já corri do rapa. Com certeza. Tem que... Isso que eu tô falando. Era perigoso se você vê o rapa. Maitê, senão- não te vejo correndo do rapa. Não. Agora, né, minha filha? Desromantiza, Você Jéssica. Uma das vezes que a gente correu do rapa, Isso vai mas pra assim, corte. Isso não vai pra foi. corte. O que aconteceu, né? A gente nunca tinha corrido do rapa. Aí a gente tava lá e gritaram, o rapa tá vindo. Aí a gente, meu Deus do céu, cata tudo. Aí botei tudo numa sacola e coloquei na sacola assim. E aí eu tava assim na calçada. Aí o policial chega pra mim e fala, moça, sai daqui que é perigoso. Vai pegar as mercadorias. Entra Como no shopping assim? ali. Aí eu assim... Ah, tá. Eu não imagino essa cena. Juro. Gente. Nem o Maitê. policial acho que acreditou. Ele, moça, cuidado. Eu, tá bom. Gente do céu. Ele falou assim, cuidado, moça, o rapa tá passando, eles estão pegando mercadoria, entra no shopping. Aí eu entrei no shopping e fiquei lá, assim, nossa. Poderia olha estar acontecendo só. comigo. Cara, que Aham. perigo. Foi Uau. bizarro. Nossa, Mas- super E deu legal essa certo, história. salvou as Graças a mercadorias. Deus, salvei as mercadorias. Yes! Deu tudo certo, amém. Somos torcida Maitê Miau. Isso. Que incrível. E que na época não era nada de Maitê Miau ainda, né? Não, era Já Maitê tinha Closet. crescido. Maitê Porque o Closet. que aconteceu? A minha cabeça foi assim. Eu vendia roupas minhas, usadas. Ah, e aí tá. depois eu comecei a vender. Eu falei assim, o closet da Maitê. Uhum, Sabe, tipo assim, entendi. na minha cabeça fez total Que nem sentido. High Dreamers. Maitê Closet. Que nem High Dreamers. Então, só era o as seu... co- Era o seu bordão. Era o nome da isso. marca era, dela. e era o nome da marca. Porque o que aconteceu? Aí, até então, eu pegava as roupas, jogava no Facebook as fotos e vendia. Meu não tinha um Deus. vínculo. Elas não... eu quero comprar de novo. Cadê ela? Não sei quem é ela. personalizava, tipo... Entendeu? aham. Aí eu fiz um Instagram, coloquei ali Maitê Closet, postava ali as roupas. Só que tinham várias meninas que aí começaram a me buscar, e aí eu fiz uns grupos no WhatsApp com elas. Legal. E aí Tipo um que VIP. começou, porque o que aconteceu? Elas começaram a comprar sempre comigo. Uhum. Então, toda semana eu tava ali comprando, elas, tipo, ia sair no fim de semana, tem look novo, aí eu comprava e tal. Só que começou, assim, umas 5, me mandava foto, falava, você tem isso? E aí começou a surgir um vestidinho que tava super em alta na época. Aí eu fui no Brás e não achava esse vestido. Falava, Vitor, se a gente tivesse esse vestido, eu ia estar vendendo tanto. E o Vitor também indo toda madrugada, via alguns fornecedores e falava, a galera aqui vende muito. E, tipo assim, chegava a dar 100 peças, a gente falava, cara... E eu morava do Caramba. lado do Brás, porque era no Belém, do Sim. ladinho do Brás. A gente falou, e se a gente começar a fabricar? Vamos tentar fabricar esse vestido. Nessa época você ainda morava com a sua avó? Não, nessa época eu já tava em São Paulo, Já tava? morando com Sua meus família pais. conseguiu comprar uma casa? Não, eu morava de aluguel. De aluguel. E era...
a dona do prédio era amiga da minha avó, e aí a gente tinha ali, assim... Fez uma embolada. E aí vocês... Finalmente, eu morei lá. Finalmente vocês tiveram uma casa, tipo, a família de vocês. Sim, a gente tinha a nossa casa. Bacana. E aí eu morava lá. E aí, nessa época, por conta realmente das clientes pedindo e tal, e aí o Vitor já tava indo muito na madrugada, vendo esse potencial ali, a gente falou, tá, então vamos ver de fabricar. Só que assim, a gente não tinha ninguém que fabricava. Eu não fazia ideia. Tipo, como faz fabricar? Nada, zero. Você costurava? Não, zero. Eu não fazia ideia de como era montar uma peça. O que eu tenho que fazer? Aí, o que a gente começou a fazer? A gente pegou ali alguns meses, foi todos os dias de madrugada. E, tipo assim, na caruda. Oi, tudo bem? Observando. Eu queria fabricar. Como que faz? Oxi, e alguém passava a fita? Ninguém. A pessoa falava assim... Ah, não sei, eu não sou dono daqui. Ah, não, eu não sei. Então, eu ficava nesse. Só que, assim, a gente continuou buscando. E aí, alguma pessoa falava alguma coisa. Cara, a gente foi parar numa feirinha de boliviano, lá na Bresser. Uau. Que o pessoal, tipo assim, o pessoal tava lá e a gente parava... O pessoal comendo, era uma feira mesmo, tipo assim, de pastel, comida. Só que a galera tava ali e tinha muita oficina. Então, a gente simplesmente foi ali e falou assim... Porque um fulano, não lembro quem, falou, vai numa feirinha e tem muita oficina que vai lá, às vezes, almoçar. E aí, você conversa com eles. Entendi. E a gente era, tipo assim, tentando entrar no núcleo, no nicho ali. Quem tinha alguma informação, a gente tava indo, sabe? E aí, comer pastel com os Bolívar. A gente foi nessa feirinha, a gente não entendia nada, que eles falavam tudo espanhol, e aí falava, porque corta, porque é risco, e compra o tecido, e a gente assim, tá, e a gente anotando quem abriu tudo. a porta pra vocês foram os bolivianos. Foi. Que legal, os próprios brasileiros, cara, eles olha são uma só, comunidade galera. muito forte. Hoje em dia até tenho amigos, assim, sabe? Sim. Que eles abriram mesmo, eles são muito fortes aqui, cara, eles não estão no lugar deles, e estavam ajudando, muitos ajudaram a gente. Ou seja, é complicado. Complicado. E aí, enfim, nesse de indicar e tal, a gente conheceu um senhor que aí ele fazia meio que todo o processo. Então, ele fazia a modelagem com a gente, mostrou ruas de tecido, fez o corte e tal, e a gente fez ali uns 50 vestidos. E aí, tava no fim do ano de 2016. Vocês só, tipo, não, ele falou, não, preciso disso, tá bom, bora. Foi tipo, foi assim, sabe? Foi um anjo na vida de vocês. Foi um anjo. Ele fez ali esses primeiros vestidos, e aí foi no fim de 2017, era fim do ano. Perdão, 2016, fim do ano. A gente pegou esses vestidos e vendeu no Facebook. Porque era no varejo e tal, e minhas clientes estavam querendo esse vestido. Só que aí a gente gostou de produzir. A gente gostou, a gente falou, cara... Foi picado vamos pelo começar? bichinho. Só que aí a gente tava assim, eu tava no banco e meu contrato de estágio tava acabando. Você era estagiária no banco? Estagiária. Eu achei que você já era, tipo... Não, ela ganhava R$500, não era isso? Porque era Banco do Brasil também. Você era caixa? Não, eu era assim, abria conta, digitalizava documento, tirava dúvida do pessoal na agência, ficava com o senhorzinho lá, ajudando a mexer no caixa eletrônico. Você era ajudante do caixa eletrônico, que total. ficava lá fora, e com o coletinho. Um tudo. Posso ajudar? Posso ajudar, eu era isso. Uau. Só que o que acontece? No Banco do Brasil, você não cresce por, vamos dizer assim, Maitê, eu vou te passar pra abrir conta. Não, você tem que prestar concurso. Então, eu tava assim, ou eu vou prestar concurso e começar uma carreira do banco que eu nunca imaginei, ou eu vou começar a loja e pegar firme. E aí? Só que sair do banco. E você já conhecia a produção, então você decidiu ir pra lá. Eu falei assim, cara, eu vou arriscar agora. Você pensou? Sim. Você chegou a pensar ou não? Tipo assim, eu pensei, só que cara, a gente tava vendendo bem. Não vendendo bem, mas assim, tinha gente interessada. Eu falei, tudo se que vocês tinham, vocês vendiam. Exato, isso é vender entendeu? bem? É que vocês não exato. tinham também tanta quantidade, né? Isso. Mas se você tem 50 vestidos, E tá vendendo vende os 50, Alguma Alguma coisa boa tem. acontecer. Total. E aí, cara, mas eu falo, foi muito Deus, assim, porque olhando hoje, se eu tivesse nessa situação, eu ia ter muito mais medo. Na época, eu não tive. Eu fui muito. Tanto que quando eu fui falar com a gerente, eu falei assim, olha, eu vou sair. E eu vendia roupa dentro do banco também. Então, né? Claro. Cara, você tá me fazendo demais. O seu esposo, na época, acho que namorado ainda, Isso. ajudava muito. Porque quem tem essa alma Muito. empreendedora é bem mais corajoso, né? Pra, tipo, enfiar as caras ele vai e voando. Ele vai voando, e aí às vezes eu puxo e falo, Tem que calma, puxar, assim. calma. Ele é Legal. muito, assim, bem visionário. Sabe o que isso Legal. tá me fazendo lembrar, Gabi? De mim na época da faculdade. É? Pessoal, pra casar, eu comecei a vender semijoias. Aí, pronto. E aí, de um dia, tipo, minha mãe me emprestou R$1.000. Uhum. Ela falou, Jéssica, eu acho que é muito a sua cara isso. Eu fui visitar ali uma pessoa e ele vendia semijoias e ele falou que ele é revendedor. E eu falei, cara, vou falar pra minha filha pra vender, porque eu tava pra casar. Aí, simplesmente, eu fui um dia na casa dele e falei, olha, tenho R$1.000, minha mãe me emprestou, eu vou pegar e eu vou vender e, tipo, acho que mãe, um mês eu te devolvo. Aí o Lucas chegou em casa depois da faculdade, meu marido, na época namorado, eu falei, cara, você não tem noção, o que eu vou fazer? Eu vou arranjar dinheiro pra gente casar e tal, eu vou vender semijoias. Ele,
o quê? Como assim? Você vai vender semijoias? Como assim? Tipo, Jéssica, eu acho que não vai rolar. O que aconteceu? No outro dia, eu estagiava no fórum, na vara de um juiz. E na faculdade, eu falei, cara, eu preciso vender. Não consegui dormir à noite. Porque eu falei, não vou conseguir pagar minha mãe. Cara, é minha mãe, R$1.000, tipo. E eu fiquei, tipo, com aquilo, assim. O que aconteceu? No outro dia, eu fui na faculdade, vendi tudo, fui no fórum, vendi. E aí, aquilo começou a virar minha renda. Só que por que eu tô lembrando da história, você contando? Porque você não pensou, você foi pro empreendedorismo. O que eu fiz? Quando o negócio começou a dar bom, eu tava prestes a prestar a OAB, eu me vi vendendo dentro da sala da diretora da faculdade, com um monte de professora, e elas, não, calma aí, professora, eu tenho prova agora. E ela, não, calma aí, porque eu quero isso, eu quero aquilo. E super vendendo, eu vendia na cantina da escola. Gente, aí, também, tá você acredita? Eu entrava pra dentro da cantina com a mulherada e vendia. E aí, tipo, eu fiz uma escolha. Sim, total. Eu fiz uma escolha e aí eu fui me dedicar pro direito depois que casei, eu consegui ajudar. E aí, quando o negócio tava bombando, juro pra você, eu tava faturando R$10.000 por mês. Caraca, bizarro. E sem nome de marca nenhuma. E sabe como eu ia? Sabe como eu ia? Eu colocava, porque não pode vender no fórum. Sim, eu tinha aquela coisa. No seu caso era o Rapa, no meu caso era o Seguranças do fórum. Juro, eu colocava um monte de livro em cima das peças e eu entrava assim, e sério, eu peguei super isso, porque os caras, pode abrir a bolsa. Eu abria um monte de livro, ele pode fechar a bolsa. Eu plena lá e eu entrava pra dentro dos cartórios e, tipo, era muita mulher. E, tipo, do nada eu tava vendendo no cartório de Guarulhos, depois já fui pro cartório de Arujá, Mogi das Cruzes. Que legal. O cartório é aquele da Sé, Meu Deus. Esqueci o nome agora. Não sei. João Mendes. Cara, fui parar no tribunal vendendo. Especialista em cartórios. Só sei disso. É. Não, e é incrível, porque é muita mulher concentrada. Sim. Muito. E, tipo assim, eu sabia o dia do pagamento. Então, eu já ia, tipo, ai, meninas! Sim, Tipo, total. entra aqui, Jéssica. Teve umas vezes que eu me escondi. Eu vendia no banheiro, né? Do cartório. Porque não podia vender ali na frente. Sim. Então, eu já ia lá, tipo, as meninas já olhavam pra mim, tipo, Jéssica, pode entrar. E aí eu entrava no banheiro, forrava, porque eu comecei a ver que era feio vender em cima da privada. Aí eu peguei e comecei a enfeitar, assim, colocar uma mesinha de madeira. Legal. E aí eu expunha ali pras meninas, ou então nas cozinhas. Um cheiro de marmita, gente, passava muito mal. Depois da marmita eu ia vender, tipo, à tarde, eu descia rapidinho, gente. Aí teve um dia que a doida tava tão empoderada assim, falei, cara, eu vou vender pra uma juíza. Aí, tipo, eu bati lá no gabinete dela, Jéssica, retardada. Mas deu certo? Deu certo, porque ela falou, o pessoal sabe que você tá vendendo? Eu falei, não sabe, não. Aí ela Por falou, favor, não conta. Não, é porque eu achei ela incrível. Tipo, eu achei ela muito acessível. E aí, tipo, ela falou, não, entra aqui, deixa eu ver suas peças. Cara, eu comecei a patrocinar ela, porque ela dava aula pra cursinho. Ela chegava toda maravilhosa, de pedras brasileiras, porque era produto bom. Pra vocês terem ideia, eu sou muito feliz de falar isso. Porque a galera fala, tipo, Jéssica, eu ainda tenho as peças. Até hoje. 10 anos depois. Legal. Tem gente que me liga falando, você voltou a vender? Eu, não. Gente. Agora vai ser minha filha, a Leona. Tô arranjando pra ela vender essas peças. Aí, pronto. Porque o legal é que é coisa de qualidade, que nem você falou. Exato, total. Foi passando um filme na minha cabeça, Maitê. Aí, tá vendo? Caraca, velha. Mas antes da gente falar como que, então, antes de você tomar essa decisão, que daí vai nascer a Maitê Miau, vamos falar dessa cesta, amiga, por favor? Porque, por assim, favor. acho que vale a pena, né? Que delícia. Estamos aqui com Lira Pães, mais uma vez aqui fazendo o nosso dia mais feliz com seus quitutes. Nossa, sim. Aguarda. Todo mundo que vem aqui, assim, por fica favor, maluco. Maitê, escolha o seu. Sério? Sério, olha, por favor. nozinho de Nutella, um folhado de... Alho eu poró. Acho que é alho poró. Nossa, esse folhado é maravilhoso. É maravilhoso. E veio uns lanchinhos hoje, gente. Olha Veio que coisa delícia. diferente, sim. Peito de peru com queijo. Delícia. Não, elas são muito caprichosas, gente. Essas embalagens, olha, eu não sei se elas estão fazendo, tipo, especialmente eu acho pro que não, amiga. podcast, eu vi lá esse hoje. caso. Você viu assim? Eu vi assim. Mas assim, Lindo. quando vocês incrível. chegam lá, fica em Arujá, você conhece? Eu não conheço. Não conhece? Fica em Arujá, Lira Padaria Artesanal. Camila é de novo. muito Nossa, a Camila bom. tá me patrocinando. A Camila, a gente já foi com a Camila. Eu já levei a Camila no... Ela falou, na Na Lira, então. Tô lembrando disso agora. Então, a Sério. Camila, por favor, Camila, A Camila comenta falou aqui. que é muito A gente foi muito conversar bom. sobre a vida. E eu já fui desde conversar sobre a vida até fechar patrocínio. A gente já foi lá na Lira. É um lugar, assim, Maravilhoso. maravilhoso. Pode pegar. Não foi nada. E você fica tranquila que depois você vai receber um presente delas também. Então, essa sacola tá recheada. Você vai pra casa dos seus pais. Por favor. Por favor. Eles, que Isso. delícia, a gente vai comer todo mundo junto. E assim, toda a que sacola delícia. tá super pesada. Dos convidados, Tá todas. pesadíssima. Nossa, pesadíssima. Nossa, depois você conta pra gente Tudo. o que tinha. Eu vou comer, hein? Faz. Faz um story.
Não é muito Ai, bom? que delícia. Come aí também, amiga. Morde mais uma vez aí. Vamos fazer junto? Muito bom. Crocante mesmo. Tá bom mesmo. Muito obrigada, Lira. Muito obrigada, Lira, mesmo. Nada disso seria possível. Então, Maite, você contou que você tinha ali 2 caminhos, né, pra Total. trilhar. Ou você... Ou então prestava concurso pro Banco do Brasil, ou tentava, inclusive, outro emprego, né, Sim, talvez. também. Porque mesmo sendo estagiária, se tivesse escrito lá Banco do Brasil, já dá nome. É um Sim, nome, né? Você tava fazendo Ou- ali um currículo, né? Isso, exatamente. Ou então você podia seguir ali a sua carreira como empreendedora, né? Sim, total. E esse foi o marco pra sua decisão, então. Foi, porque aí decidi sair. E aí era no fim do ano, e aí a gente falou, no começo do ano a gente já começa a fazer uns bores na época, porque ia começar verão e carnaval. Nossa. Então a gente falou, vamos fazer bore. Total. E aí o Brás também, ele tava cheio de bores. É uma das coisas também que a galera pensa muito, que eu sempre falo na história aqui. Mas eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo? Faz, cara, porque tá vendendo. Sim. E aí faz um diferencial ali no meio. Tendência, né? Uhum. Vai aparecendo, vai surgindo, Vai assim, os surgindo, diferenciais. total. Só começa. Que é uma das coisas que a gente foi buscando depois. O Vitor, ele era corretor de seguros. Ele Nossa, trabalhava com a Deus. irmã Gente, dele. nada a ver. Trabalhava com a legal. irmã dele. Uhum. E aí tava ali, aí ele continuou no trabalho dele, e eu saí, e aí a gente começou a busca por uma banca, porque a gente não sabia ao certo como que ia funcionar lá no Brás, porque a produção a gente fez os bores com a mesma pessoa que fez os vestidos, então tava encaminhado, mas a gente precisava de um espaço no Brás. E aí, da venda que a gente fez de revenda no Facebook, a gente tinha uns 3 mil reais. E aí, esses 3 mil reais, a gente ia comprar manequim, que aí a gente comprou um basicão, aquele manequim bem de plástico mesmo, que era o que dava. Uau. Comprou a banquinha, que aí tinha uma pessoa responsável que era uma banca de madeira. Então, era uma mesa que você abre e fecha, sabe? Tipo Legal. sanfona. E aí, vinha a lona por cima. Então, a gente abria a madeira, a lona por cima, colocava a mercadoria Já e era os regularizado manequins. essa banca. Já. Ah, E aí, era... Porque, assim, vamos dizer, o que é regularizado, né? Essa é a questão. Porque muito a feirinha... subjetivo. Porque a feirinha da madrugada tem uma administração, tem uma pessoa que responde por ela, tem um combinado com a prefeitura. Tem gente que vem do Brasil inteiro pra feirinha da madrugada, do né? mundo. Do mundo. Tem indiano, tem... Chega ônibus. Assim, pra comprar, pessoal do Brasil todo. Agora, a galera vendendo, tem galera do mundo todo. Sim. Do mundo Nossa. todo. Árabe, tem todo mundo lá. Todo mundo se junta ali. E aí, o que acontece? A gente ficou buscando o ponto e a gente achou um ponto que era R$100 por semana. E aí, o que acontece, né? Não era muito, era? Não, era muito Nossa, pouco. não. Era Só que pouco, aí né? que a gente foi entender porque que aconteceu. Aí, beleza, mercadoria chegou, a gente conseguiu um ponto. E assim, era, cara, na boca a boca. Era um ponto na rua. Não tinha contrato, não tinha nada. Era tipo, Deus me guia e vamos. Sim. E aí a gente conseguiu esse ponto. Palavra. Palavra. Era algo de Era palavra, assim. Total. Tipo, a gente conheceu um confiança. fulano que a gente começou a buscar. Conhece algum ponto na rua que tá alugando ou que a gente possa comprar? Comprar na época nem dava, né? Mas assim, alugar. E aí falaram, tem um ponto ali. E a gente foi, conversou com o fulano. E o fulano falou, a banca, esse espaço era 1 metro de banca. Então era 1 metrinho, assim. 1 metro? 1 metro. Eu tô achando que era Caramba. uma banca, tipo, extensa do Não, jeito- elas é são 1 metro. pequenininhas, assim, uma do lado da outra. São mesinhas, né? E aí, beleza, fechamos. E aí, no começo do ano, a gente foi. O Vitor ainda era corretor, trabalhava de dia e de madrugada ia comigo. Nossa. E eu fazia faculdade, né? Que na época eu fazia de manhã até. Então, nessa época, eu saía do Brás, ia pra faculdade, depois ia pra casa, ajudava o Vitor em alguma coisa e dormia. Dormiu Loucura. quanto tempo? 2 tipo, horas? 2, 3 horas por Meu dia. Deus, Foi assim, todos por, os por dias. anos. Meu Foi assim, Deus. por anos. Até estabilizar e tal. Mas aí o engraçado foi que nesse primeiro dia, a gente pegou uma banca, que assim, lá no Brasil tem a feirinha e tem as bancas viradas pra rua e as bancas viradas pra calçada. E a gente pegou da calçada. Quando a gente chegou pra montar, a gente não conseguia nem montar, a gente não sabia nem como era. E tinha uma senhorinha que tinha uma banca virada pra rua. E ela falou, meu vizinho não vem, monta aqui do meu lado. E a gente, tipo, não tava entendendo nada. Falou, tá bom, vamos montar do lado dela. Montamos a banca virada pra rua, tinha movimento. A gente vendeu, assim, no dia... Sei lá, eu acho que foi o dobro do que eu ganhava no banco por mês. Nossa. Eu falei assim, tô rica. É isso. Esse é o caminho. Cara, o quê? Eu falei, gente, é isso e tal. A gente ficou super feliz e tal. No dia seguinte, essa pessoa foi. E a gente teve que montar na calçada. Sim. Não passava ninguém. Putz, sim. E a gente não vendeu nada no segundo dia. Nossa. Primeiro dia achei que tava rica. No segundo dia achei que fiz a pior decisão Como da minha pode vida. isso? Porque assim, lá...
A feirinha tem muito esse movimento de meio da rua. E o pessoal da calçada é mais, tipo assim, tá passando, não vê, não vai pra comprar. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer? E foi passando a semana, ia vendendo uma coisinha ou outra. E um dos dias, assim, foi um dia que choveu muito. E a gente não sabia como que era um dia de chuva. Cara, molhou toda a mercadoria. Nossa. E tava eu e o Vitor, a gente se agachou debaixo da banquinha de lona e ficou eu e ele agachado. E isso foi até nos votos do casamento, que ele fala assim, eu te tirei do conforto do banco, de uma vida estável, você toda preocupada, insegura de tudo pra ir trabalhar no braço comigo e ficar debaixo de uma banca na chuva. Nossa. E eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Que lindo. Só que é o que eu falei, cara, eu era muito de... É isso que a gente tá vivendo agora, então vamos pra frente. Você não reclamava? Você via ali, tipo, é uma fase. É uma fase, vai passar, tá tudo bem, foi esse dia. Mas assim, depois que ele falou nos votos, que aí é sempre assim, alguém fala pra mim, aí eu falo, caramba, é verdade, marcou muito. Que lindo. E durante esses percalços que a gente falou, vamos ir vendendo. Eu até vendi algumas coisas no Facebook pra gente ir acumulando dinheiro. E a gente trocou de ponto pra um ponto melhor. E assim, de trocar de ponto, a gente trocou, sei lá, umas 5, 6 vezes na rua. Sempre buscando um melhor. E a gente foi se levantando. Nesse caminho da rua, além de rapa, além de chuva, cara, tinha chuva que realmente molhava tudo. A gente ia pra casa da minha sogra de carro, estecava as roupas com secador de cabelo. Nossa. Pra gente poder voltar e vender, porque às vezes o cliente queria, a roupa tava molhada. Já teve caso de a gente chegar... Aí, assim, nessa época, o Vitor morava com os pais dele e eu com os meus. Então, o nosso estoque era ou o carro, e a gente parava em algum estacionamento, ou as nossas casas. Só que depois de um tempo, a gente conseguiu um dinheiro e pegou um estoquezinho no Brás. Mas era um estoquezinho, assim, uma salinha, e era com uma porta de madeira. Um dia a gente chegou, não tinha nada lá. Tinham roubado tudo. Eu não acredito. E assim, eram prédios irregulares, não tinha câmera, não tinha porteiro. Era uma pessoa que às vezes eu negociava e ele não tava mais lá. Sim. Só que assim, a gente tinha mercadoria em produção, mas assim, chegar pra montar, pra vender e não tem nada. E não tem ninguém pra você falar. Não adianta eu chamar a polícia, não adianta fazer nada, é só aceitar. Um outro Foi mundo. roubado e é isso. E aí, então, assim, foi muita luta, muito perrengue, sabe? De às vezes não saber o que... Beleza, a gente tá vendendo bem, mas é isso que a gente quer pro resto da vida? Porque a gente... Por mais que a gente estava empreendendo, eu acho que a gente não tinha uma visão a longo prazo. A gente estava muito no presente. E vamos ver o que vai dar. Claro, e para empreendedor, isso é ruim também, né? É muito. Você tem que viver o presente, sim, aceitar e entregar o melhor que você tem ali. Mas você tem que ter uma visão de longo prazo, sempre. Total. E... a gente foi caminhando esses anos, acho que foi 2017, a gente foi 18, 19, até chegar ao 20. Só que no meio disso, a gente conseguiu algumas bancas dentro do shopping. Porque esse tempo foi todo na feirinha da madrugada e a gente conseguiu... Vocês conseguiram dentro do shopping, umas bancas. Meu Deus. Aí a gente tava super feliz, já era algo completo. Tipo, cara, se chover, diferente. tá tudo bem. Gente, mesmo. Olha o que ela pensava, se chover, tá tudo bem. Sim, a banca, a gente não ia ter que mais carregar a mercadoria todo dia e montar, porque a banca, a do shopping, tinha a mesa e a banca embaixo, que era um baú, então a gente guardava tudo. Estrutura, sabe? E tipo assim, cara... e banheiro? Como vocês faziam pra usar banheiro? Quando a gente ia no banheiro, tinha os banheiros do shopping. Aí era pago, mas a gente pagava, não tinha o que fazer. Quem era do shopping tinha um cartão e não pagava. Então, o que aconteceu? Por um tempo, a gente teve a banca na rua. Não conseguiu fazer amizade com a galera do shopping pra poder pedir o cartãozinho? Não, nessa época não. Mas depois a gente pegou no shopping e ficou com as duas ao mesmo tempo. Tinha que pagar, sacanagem. Pagar pra usar banheiro. Sacanagem. Complicado. Mas também, amiga, senão vira bagunça. Eu acho que é isso, porque é muita gente. Isso, é muita gente. Pra poder deixar o ambiente... Tipo, são inúmeros shoppings. Por shopping, tinha dia que chegava 50 ônibus. Então, cada ônibus com, tipo, 30 pessoas. Cara, você conheceu muita gente. Nossa, muita. Verdade. Tipo assim, tinha época de fim de ano... que ninguém andava. O pessoal levantava o carrinho e andava com ele na cabeça, assim, porque não conseguia andar. Era legal. Assim... O Brás, de madrugada, de verdade, por mais que, tipo, meu Deus, sacrificante, é cansativo. Acho que o físico é mais cansativo do que o mental. Mas, assim, é muito engraçado. Você conhece pessoas, assim, muito engraçadas, com histórias muito legais. É muito, assim, quem vive ali do Brás, tipo, de madrugada, é uma vida, um universo paralelo, eu falo. Porque é muito diferente. Mas é muito divertido. Eu adorava estar lá. Vamos fazer um tour com tanto é que marcou, tanto é que marcou, sim. Bora. Tanto é que marcou aquela, eu não sei se é Bianca ou Beatriz. A Bia, do Brás. Total, eu Big via Brother. ela sempre lá. As lojas faziam publicidade com ela, eu via ela lá. Uau.
E ela tem vários vídeos dessa realidade mesmo, tipo, de carregar barraquinha, de, enfim... O pesado, que ela sempre falava também, o pesado, que é o pessoal com umas carretas de mercadoria, que eles gritam, pesado! Aí todo mundo sai da frente. Tem muitas coisas. Já sabe as gírias, tipo, todo mundo já... Total. Uma organização que o Brás entende, funciona. Entendeu? O Brás entende. E aí funciona. Legal. E aí, durante Você foi pro shopping. Aí a gente foi pro shopping. E aí, o que aconteceu? A gente também foi trocando de banca e tal. E o nosso foco, depois de um tempo, foi o Valtier. A gente falou, a gente quer estar no Valtier Popular, que era a banca onde, tipo, tinha muito movimento. Sim. E aí, a gente conseguiu, aí foi mudando e tal. E aí, em 2020, a nossa meta era ter uma esquina. Que a esquina é sempre onde mais passa gente. A gente queria ter um paredão. Caraca, e eram 2 bancas. Estratégia, gente. Eu passo nesses lugares, eu não fico olhando se é esquina ou não. Então, mas eles sentem a diferença. Quando a gente tava no Brás, a gente foi entendendo. Então, por exemplo, desde o primeiro dia, então não é calçada, é rua. Então é esquina. Se seu vizinho é forte, então se você pegar uma banca do lado de um vizinho forte, é mais caro. Então tem muita coisinha que você vai entendendo. Uau! Uma das coisas que foi baita diferencial nosso, foi sem querer, foi que quando a gente tava no comecinho ali, eu tirava as fotos ainda dos produtos. E o Instagram, que era de varejo, que eu vendia no Facebook, virou atacado. E eu comecei a tirar as fotos dos produtos que eu vendia no atacado e postar no Instagram. E eu falei, cara, tá, mas como que eu vou passar isso pro meu cliente? Aí a gente fez cartão. Tipo, ninguém no Brás tinha cartão. E é uma coisa tão... Cartão no Brás? Aí a gente fez uns cartõezinhos. Profissionalizou total. E começou a mandar. Tipo assim, colocava o pedido e colocava o cartão. E aí eu comecei a atender pelo WhatsApp. Que então a gente gênio. vendia. Que gênio. Porque o que acontecia também? Tem Você muita mantinha gente. ali o vínculo. Sim. Exato, porque, por exemplo, tem muita cliente, até hoje, sacoleira, que, por exemplo, ela vai uma vez por mês. Porque também é caro de você ir até o Brás. Às vezes é sacoleira que tá começando a loja. Mas ela quer comprar de novo porque ela precisa de reposição. E às vezes ela poderia ficar um tempão sem mercadoria, sem vender. Então, eu comecei a criar um vínculo com essas clientes, vendendo pelo WhatsApp. E aí eu mandava por ônibus, pelas excursões. Então, o ônibus vinha, ela não vinha, mas eu deixava a mercadoria porque ia voltar na cidade dela e ela ia pegar. Legal. Então, eu fui tendo uma renda pelo WhatsApp e pelo físico. Quando chegou 2020, que a gente encontrou essa parede de banca, a gente simplesmente pegou todo o caixa que a gente tinha e comprou. Só que a gente comprou em fevereiro de 2020. Nossa. Em março, fechou tudo. Corajoso. Pandemia. Fechou tudo. Sim. Então, a gente comprou. Eu lancei uma coleção nova. O Vitor tinha acabado de trocar de carro. A gente, tipo assim, descapitalizou. Só que a gente pensou, todo o dinheiro tá nessa coleção. A gente vai começar num ponto bom, vai vender essa coleção e vai deslanchar. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Mas, meu Deus. Como assim? 3 meses depois, não? Não, foi Porque papo foi em de março. Podia ter acontecido antes, não podia? Mas quando todo mundo tava preso, foi em março, não foi em março de 2020? A gente comprou em fevereiro. E então... aí... Tipo assim, a gente ficou Deus. uns dias e todo mundo falando, vai fechar, vai fechar, vai fechar. A gente falou, como assim vai fechar? E aí veio e fechou tudo. Eu vi as reportagens mostrando o Brás sem nada, sem ninguém, não podia. O shopping fechou. Como que a gente ia montar? A rua também não podia. E aí, quando fechou, a gente falou, cara, o que vai ser da gente? Porque o que aconteceu também foi que 2020, aqui fechou e tal, só que em 2019 a gente casou. Então, a gente já tava morando junto em 2020. Então, a gente tava morando junto ali meses, porque não tinha feito um ano. Não tinha feito um ano que a gente tava morando junto no nosso apartamento. Nossa, lascou. Aí a gente falou, cara, agora que a gente... casada, agora que eu tô morando junto, despesa que eu nunca E no primeiro ano, tinha. que normalmente é o pior, né? Tipo assim, de você, tá de responsabilidade. Isso, se tá se acostumando. Antes eu morava com meus pais, ele com os pais. Exatamente. Entendeu? Então, era uma coisa totalmente Tava confortável, nova. né? Entre Aí a gente aspas. olhou e falou assim, a gente vai quebrar, vai falir. Vamos ter que começar tudo do zero. Sim. E aí, eu comecei a olhar a internet e tal, e eu acompanhava as minhas clientes. Então, eu tinha cliente minha que já vendia no online. Já vendia, tinha site e tal. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, tá todo mundo em casa. Eu comecei a ver que quem tava vendendo era roupa confortável, tipo, conjunto e tal. A gente tinha um dinheiro ali ainda. Eu falei, vamos fabricar conjuntinho Conf. Tipo, um moletomzinho. Aí, a gente fez uma leva. Quando a gente fez essa leva, bombou. Oportunidade barra necessidade. Minhas clientes queriam todas. E a gente só tinha um WhatsApp pra vender. E eu não dava conta. Eu falava, eu preciso vender, tem todo mundo querendo, como que eu vou fazer isso? Aí a gente foi atrás de um site. E aí o Vitor buscou na internet como que fazer um site, fez um site ali e lançou esse site. Só que o que aconteceu? Em paralelo disso, como eu tava em casa, tipo assim, meio que tentando vender e tal, mas o TikTok entrou muito forte.
Ele apareceu e eu comecei a ver vários vídeos. E todo o processo, toda a nossa história, eu sempre fiz foto. Fazia foto do Vitor carregando fardo, fazia uma foto da gente na banca. Isso é legal demais. Legal. Mas eu não pensava que, tipo assim... Eu tirava ali, mas eu não pensava, pra eu lembrar depois. Não, eu tava tirando porque eu achava legal, engraçado, alguma coisa. E aí eu comecei a ver umas histórias de empreendedorismo. E eu falei, nossa, que legal, vou contar a minha história. Tipo, despretensiosamente. Aí eu fiz um vídeo e fui dormir. No dia seguinte, já tava com 500 mil visualizações. Meu Deus. Começou a viralizar. Em paralelo disso, eu tava lançando o site. E aí, como eu tava lançando o site, começou a vir muita gente buscar a marca. Ao mesmo tempo que fez vinha o gente... próprio merchan. Sem querer. Mas assim, você contou a sua história exatamente como você tá contando aqui, por exemplo. Então, foi tudo foto. Eu só joguei as fotos. Jogava as fotos. E eu escrevi assim, foi sorte. Só que assim, o vídeo era assim. O meu casamento, eu viajando e eu morando junto com o Vitor. E aí, de repente, virava a câmera, assim, e aí começava a gente na rua. Os perrengues. Todos os perrengues. O desromantiza. Foi isso. Tipo assim, Olha começava só. tudo bom, e aí depois mostrava toda a realidade, de como a gente conquistou tudo aquilo. E a galera gostou disso. A galera amou. O vídeo agora tem 200 mil curtidas e 1,5 milhão de visualizações na época. E aí, o nosso Instagram da loja, tipo assim, em um mês ganhou 40 Alguma mil emissora seguidores. famosa foi atrás de você pra saber sobre a sua Total. história? E aí, o que aconteceu? Em 2021, Pequenas Empresas, Grandes Negócios veio atrás da gente. Aí, fez uma matéria. E quando a matéria foi no ar, no Instagram deles, bombou. E aí, o Jornal da Globo veio atrás da gente. Nossa. Como aí- assim? Eu só tô com a imagem de você ainda tomando chuva debaixo com o E seu do esposo. nada tava, E, tipo, Foi Globo! Global. bizarro. Que Não, legal. e aí a Globo foi lá na fábrica que a gente tinha na Rua Cachoeira, lá no Brás ainda. E aí contou, porque era muito disso, pandemia, todo mundo fechado, mas tem gente que tá deslanchando, que era o nosso caso. A gente tava numa sala de 100 metros quadrados, a gente foi pra um prédio de 600 metros. No meio da pandemia. Gente. Entendeu? Por que aconteceu? Para recapitular. Lançamos o site, o vídeo viralizou. Eu comecei a aparecer no Instagram porque eu queria falar com esse pessoal que tava chegando. Muita gente mandando mensagem. Cara, eu tô falindo, eu tô no meio da pandemia, não sei o que eu faço. Ao mesmo tempo que tinha um pessoal chegando, querendo comprar as roupas pra usar, tinha uma galera querendo comprar pra revender. Sim. Porque eu vendia o atacado, só que o varejo até que não vendia. Eu falei, calma, eu preciso me organizar. E aí a gente falou, tá, então vamos lançar o site. Aí o site, ele vai conseguir atender os dois públicos, que a gente tinha um mínimo de R$200, super acessível. Então, Sim. a gente vendia pro varejo e pro atacado nessa época. E aí começou a deslanchar. Só que nessa época da empresa, era eu, o Vitor e uma menina que atendia o WhatsApp. Entendi. E aí, em um dia, a gente tava fazendo 200 pedidos por dia lá no site. A gente falou, como que a gente vai fazer isso junto? Só a gente. Caraca. Aí a gente, não, vamos buscar um lugar novo. Aí em 2021, a gente achou um prédio no Brás e começou a contratar. Prédio. Um prédio. Da Gente, eu tô banquinha na arrepiada, rua muito pra um arrepiada. prédio de quantos Foi. andares? Eram 4 andares. Na banquinha da calçada, Na tá? banquinha Que não da era calçada. nem da Tomando chuva ainda. Foi, Tô com essa muito imagem. rápido. Cara, me arrepiou. Caramba. Foi muito rápido. Porque Dessa da banquinha, você falou que ano que era mesmo? Ó, 2019, porque a banca ela falou. a banca na rua, a gente ficou até uns 2018, 2019. Aí a gente ficou com banca na rua e banca no shopping a partir Sim. de 2018. Aí depois a gente saiu da rua em 2020. Aí depois ficou só no shopping. Em 2021 a gente até abriu uma loja num shopping, aí foi uma loja mesmo. E assim, o que aconteceu? O online foi uma virada de chave muito forte. Sim. Porque foi tipo assim. E eu ouvi do zero a falar mil muito eu ouvi falar rápido. que era a loja mais bonita do Brás. Ai, convenhamos. Eu ouvi falar Meu ela era Deus. que muito era a bonita. loja mais bonita do Brás. Ela era muito bonita Vocês mesmo. realmente, assim, abraçaram a oportunidade de falar. Não, e isso é muito do Vitor, tá? Porque eu sou muito assim, cara, se eu for fazer uma foto, eu não olho nem se a peça tá passada, sabia? O Vitor, É o ele par é perfeito. detalhista num ponto absurdo. É O a sociedade visual- perfeita. Não, o visual é ele. E claramente tem um toque empreendedor nessa história, por quê? Porque além do que a gente estava falando de você olhar para o longo prazo, porque senão você não sai do Sim, lugar. Total. Você tem que viver, mas você tem que falar assim, beleza, mas Onde eu eu tô quero focada chegar. ali, né? E todo mundo tem que estar focado no mesmo lugar. Aham. E além disso, é vocês entenderem tanto a pesquisa de mercado, Sim, o sim. público, porque em nenhum momento você falou assim pra mim, é porque tinha uma banquinha que vendia mais, Não, ou uma é. banquinha que estava num espaço melhor. Cara, Sim. isso é E tem incrível. muitos empreendedores
que o foco deles são os concorrentes. Não, a gente então, passou por eles, poucas tipo, e boas ficam por conta disso. Então, tipo, eles Já ficam estagnados. Já teve alguma história de você ajudar alguém que perdeu a banca e você, tipo, Nossa, falou, vem pra cá? Não sei nem como, eu não lembrei. Deu o link. A gente tava na rua e a gente tinha um vizinho, ele chamava Vitor até, o mesmo nome do meu esposo. E ele tinha a banquinha dele. E aí, o que aconteceu? Numa dessas que ele saiu pra ir pra casa, ele tava com tudo no carro, igual a gente sempre fazia. Outro carro parou e pegou tudo. Não só o carro dele, pegou toda a mercadoria. Só que ele tinha acabado de pegar da produção. Então, ele não tinha nada rodando, tudo que ele tinha pra vender era o que tava no carro. E aí, na madrugada seguinte, ele apareceu lá andando mesmo e falou, contou tudo pro vídeo que aconteceu. Falou, não tô acreditando, tal, vamos fazer o seguinte, você não tem nada pra vender? Aí ele, não, eu tenho umas blusinhas. Aí a gente falou, então traz seu manequim, bota na nossa banca e fica até você se estruturar. E a nossa banca era de 1 metro, e eram 3 manequins que cabiam certinho. A gente tirou um pra colocar o dele, metade da nossa banca era de mercadoria dele, e ele ficou até se estruturar. No meio disso, a mulher dele engravidou, e ele deu o nome do bebê de Vitor. E depois trouxe pra conhecer o Vitor. Muito legal. Então, assim, que homenagem ele ficou muito grato. E, assim... Pô, você deu a oportunidade pro cara recuperar e outra... Total. Ajudar a família, né? A família, Tava total. chegando um bebê aí. E, assim... O pessoal da rua, eu acho que, assim, todo mundo sabe o que passa ali, sabe? É chuva, é roubo, é muito perrengue. Uhum. E quando acontece algo, às vezes, com o seu vizinho ali... Você quer ajudar, né? Legal. A pessoa, ela fala, se abraça, solidariza. sabe? Tipo, não, vamos Mas se ajudar. só depois que você entra na família. Antes disso, porque a pessoa não quer que você entre, né? Tá. Aí depois que você a vida já é difícil, né, galera? Mas chegando mais gente ali. Total. Uma das coisas que aconteceu que... quando a gente foi pro shopping, a gente tava vendendo body, como eu falei, que a gente ficou por anos vendendo body. E tinha umas bancas que vendiam. E aí, a gente tava vendendo tanto quanto. E eram bancas de anos lá. E a gente chegava, o manequim era entregue amarrado em cima da banca, a gente desamarrava e montava. Quantas vezes a gente chegou, o nosso manequim tava amassado, tudo arregaçado. É isso que eu tô falando. Vocês Entendeu? estavam olhando para os clientes ou para a oportunidade de mercado, aonde tinha mais movimento. Ao redor. As pessoas, normalmente, tem bastante empreendedor que olha pro concorrente. Que não, eu vou fazendo? fazer qualquer coisa para barrar você aqui, porque eu preciso crescer. E isso, na verdade, faz... Não só no Brasil, qualquer tudo, lugar. Né? Sim, total. E isso faz, na verdade, a pessoa estagnar. Porque ela não olha pro cliente, ela não olha pro mercado, ela não tem essa visão. Ela fica olhando aqui, assim, do lado. Porque quem vai te levar... business é cruel. Quem vai te levar é o cliente, não é o concorrente. Tem espaço para todo mundo, na verdade. Viu, pessoal? Aprendendo aqui bons modos também, porque isso ética, exatamente. Gente, pelo amor de Deus. Total. Não olha pro do amiguinho, faz o seu. Faz o seu. Mas a gente era muito focado e às vezes acontecia essas coisas, a gente, tudo bem, acontece com todo mundo. E que legal que vocês pensavam assim, porque isso foi o que impulsionou, tipo, vocês continuarem. Porque já era pra vocês terem desistido lá na chuvinha, entendeu? Não, total. Ai, meu cabelo! Total. Então, vocês começaram a vender 200 peças por dia, é isso? Por Eram mês? 200 pedidos, Por dia? Por dia, no site, Isso em 2021, 2022. Isso já era, tipo assim, o ápice do sucesso. A gente já tava super feliz. A gente tava, tipo, sem acreditar no que tava acontecendo. Sim, claro. Porque meses atrás, em 2020, a gente tava achando que tava falindo. E, de repente, o e-commerce o faturamento triplicou. Nossa, glória a Deus. Foi praticamente isso. E vocês tinham... A fábrica não era de vocês ainda, né? Tava terceirizada ali. A fábrica... Porque, assim, quando a gente começou na pandemia ali, que a gente tava vendendo online... Aí a gente pegou um espaço que era até embaixo da empresa da minha cunhada. Que era um espaço que era de 100 metros quadrados. E a gente tava lá. E aí, até a gente lançar o site, a gente estava lá. Só que como a gente teve que contratar mais gente, teve que estruturar. Porque era só um galpãozinho, assim, de 100 metros quadrados. Sim. E uma mesa de corte, porque a gente já tava cortando interno. E montando os pedidos meio que no chão. Não Entendi. tinha estrutura. E eu precisava contratar gente. Era Se eu contratasse... Não ia deitar. As pessoas não cabiam ali. Sim, as pessoas iam ficar... É o lance da Amanda na salinha com o Jonas trabalhando e ela deitada. Todo mundo tem... Gente, assiste o primeiro episódio, quem não assistiu. Esse período aí. Todo mundo. Que tá, assim, numa sala que não cabe, aí começa a fluir, você não sabe o que fazer. E aí você precisa buscar um outro lugar, contratar gente. Caramba, meu. Esse período foi, assim, muito conturbado. Porque, cara, contratar gente, eu tinha, sei lá, 22 E você falou que estavam em anos. 3, né?
Sim, tava eu, o Vitor e uma funcionária nossa. Ela até saiu por conta da pandemia e tal. O pai dela era doente e tal. Ela E crédito? Como vocês faziam pra conseguir crédito, sendo tão novinhos? Era tudo à vista. Tudo à vista. O dinheiro, ele ia rodando. E principalmente comprar tecido, pra gente conseguir desconto, até porque a gente vendia na atacada, a gente precisava de um valor bem apertado, era tudo à vista. E a gente foi trabalhar com prazo depois. E as pessoas que entraram, você contratou, assim, um por vez? Ou teve que vir uma galerinha? Então, aí foi muito por indicação. Meu pai veio trabalhar comigo uma época, porque ele foi cinegrafista por muito tempo, mas essa era digital, de câmera, os jovens, cara, pegou muito o mercado dele. Que dó. E aí ele saiu e veio trabalhar comigo. Cara, que bom que ele foi trabalhar com você. Total. Porque, tipo, é aquele negócio da gratidão que você falou. De poder oferecer o melhor. Pertinho, tipo, vem cá, pai, a sua vida é muito corrida, você já trabalhou tanto pela gente, senta aqui, vamos... Que legal. Minha mãe veio também, a Camila veio uma época. Tinha dia que tava todas minhas cunhadas lá. Que legal. Meu sogro fazendo, sei lá, pegando mercadoria pra mim. Era o almoço tudo junto, fofoca do dia, família, misturando com roupa. Legal. E o pessoal indicando pessoas pra contratar. Depois a gente foi também, assim, às vezes a pessoa entrava e falava, meu, você tem alguém? Aí a pessoa trazia alguém, a irmã. Legal. E conhecida e tal, e foi. Só que aí foi isso também que aconteceu. Veio um boom, a gente saiu contratando uma porrada de gente. E aí a gente... Não tem controle, exatamente. O operacional ficou... Porque na nossa cabeça, a gente tem que atender todo mundo e tem que ter gente suficiente. Só que aí foi Mas não tinha processos organizacionais, RH, nada disso. Pra isso, Maitê, na época você tinha que ter conhecido a Gás. Nossa, ia ser que é uma empresa que estrutura a sua marca. Cara, com certeza. Penei muito, muito. Assim, vamos dizer, até um ano atrás, sabia? Porque essa parte de gestão é muito complicada. Sim. E a maioria cresce sem esses processos organizacionais. E na verdade, o que é assim, é o ponto-chave pro negócio. Principalmente quando tá maior, assim, precisa. Porque às vezes a pessoa que tá trabalhando, inclusive, ela tá... por que você não tá dando um bom resultado? A pessoa tá meio perdida ali. Ela fala, não sei se eu embalo, ou se eu dobro a roupa, ou se eu entrego pro motoboy. Então, ela também tá perdida, né? Não, por muito tempo eu fiquei no operacional. Porque eu entendia que eu tinha que estar no operacional. Só que aí eu deixava coisas super importantes, que era vender, de fato. O olhar no produto. Deu uma bagunçada. Deu uma bagunçada total. Por algum tempo, assim, foi um caos. Inclusive, eu lembrei aqui que, tipo, até o Adriano Gilioli, que vai vir conversar com a gente também, ele é contador. E ele um dia comentou comigo assim, Jéssica, no Brasil... É diferente da bandeira, não é ordem e progresso. É primeiro o progresso e depois coloca em ordem. É total isso. É total isso. E quando você sentiu que você saiu do operacional, assim? Nossa, eu vou te falar que faz uns 2 anos, acho. Antes eu sempre estava muito ali. E você sentiu diferença de você estar no estratégico para o crescimento da marca? Porque o que acontece? De uns 2 anos para cá, até o que aconteceu, a gente teve uma época que tinha uns 50 colaboradores. Hoje a gente tem 18. Muito mais. Conseguiu enxugar. Enxuguei porque... Porque foca mais, né? Foca. Cada pessoa sabe o que tem que fazer. Exatamente. Eu tenho gerentes de cada setor. Mas você aprendeu na marra. Perfeito. Chorando muito. A galera não sabe que existe estruturação de marca, Gabi. A galera não sabe o que é branding. Não, eu tive uma fase, um ano todo, que eu parei meio que de postar, porque eu falei assim, eu preciso estar na empresa, entender o que tá acontecendo. Sim. Porque foi até uma época que aconteceu. A gente vendia no e-commerce e a gente entrou no marketplace. Só que a gente entrou no marketplace numa época que deu um boom. E aí teve um dia que a gente teve uns 1000 pedidos no dia. E eu não tinha gente suficiente. E deu um caos. Sim. De, tipo assim, pedido duplicado. Nossa, Deus. De, assim, entrou Acaba um caos. estragando a imagem da marca sem querer, né? Porque... A gente olhou e falou assim, eu não sei. Calma, tem que parar, tem que organizar. A gente trouxe gente de fora e falou assim, cara, olha aqui. E ajuda a gente a estruturar. Porque vocês fizeram consultoria. Que ano isso? 2023. 2023, no fim de 2022, 2023, que aí a gente falou, cara, vamos estruturar. Porque assim, até pra vocês entenderem, que eu acho que acontece muito. Quando a gente começou o e-commerce, era tipo atacado e varejo, aí a gente falou, cara, mas é isso que a gente quer? É isso, o público é esse. Aí o pessoal da atacada começou a achar ruim, porque eu tava vendendo varejo no mesmo valor. Aí a gente, não, então vamos estruturar. Aí a gente começou a separar. Então, tipo, a venda do atacado era só no WhatsApp, e é até hoje, porque o cliente do WhatsApp, do atacado, ele quer um vínculo, ele quer entender, ele quer conversar. O do varejo, ele quer entrar no site, comprar e já era. Então você ainda vende no atacado, então? Vendo. Legal. Só que assim, aí no meio do caminho, quando a gente desvinculou, ter uma queda de faturamento. A gente falou, então, o que a gente vai fazer? Marketplace, porque estava muito em alta. Entrou no Marketplace. Pô, é uma operação completamente diferente. É tudo aí muito você falou diferente. que seu esposo... Aí a gente surtou, entendeu? Porque foi um caos.
ficou um caos, tudo ficou um caos. Aí a gente falou, não, então a gente precisa estruturar os processos. Aí trouxe uma pessoa de fora, que foi um anjo, que ajudou a gente a estruturar, a entender. Aí, beleza, aí passou, ano passado a gente estabilizou e falou, tá, então vamos vender Marketplace um pouco, só que não é a marca, ou é a marca, tinha algumas separações. Desenharam ali as estratégias. Isso, e isso é legal porque tem gente que acha que venda e, tipo, bomba é tudo. Não. E até você explicar assim, olha, por exemplo, em alguns casos, viralizar no TikTok, por exemplo, vai ser péssimo pra você. Vai ser o fim da sua marca. Sim, e as pessoas normalmente não entendem o porquê. E é justamente por isso, é falta de estrutura, não tem como. É isso, tem que ser um passo. A Amanda falou isso, né? Já saiu o nosso episódio com a Amanda Vital. Ela falou, é um degrau de cada vez, senão o tombo é muito maior. Se você pula um degrau, se você pula, já era. Cai 2. Já era. E foi isso mesmo que aconteceu, porque não adianta nada eu querer vender muito, mas eu não tenho o por trás formado, certinho, o processo certo. E assim, lidar com pessoas, ter uma gestão, verificar tudo todos os dias, cara. Isso eu acho que é o mais difícil de qualquer empresa. E hoje você conseguiu? Hoje eu posso dizer que conseguimos. Até porque a gente entendeu. Nossa, sim. Merece. Porque, meu Deus, pegou chuva embaixo do... Gente, não, de verdade. Hoje em dia a gente fala, às vezes eu e o Vitor, eu falo assim, cara, eu não sei se eu preferia o cansaço físico que a gente tinha. Ou o cansaço mental que a gente tem hoje. Da saudade. Tipo assim, não é que dá saudade, é porque eu acho que eram dores diferentes. Era uma Só que bate, né? Digamos assim, o cansaço bate. E a gente vai falar disso, dessas dores diferentes, né? Sim. Com o quadro da Pijamar. Ah, sim, é. E aí... Mas pode... Mas, assim, essa questão realmente... Porque eu ia pra empresa e eu não tinha pique de, tipo assim, postar, aparecer... Porque eu chegava, tinha tanto problema no operacional, tinha tanto problema com gestão. Isso acontece demais. Que me desanimava. E aí você tá lá sem maquiagem, descabelada. Como que você vai fazer o conteúdo? Eu tô tentando, né, e agora dar um jeito com uma empresa enorme nas suas costas. Exato. Tipo, antes talvez, eu entendi o que você quis dizer, talvez era mais leve. Muito mais, porque não tem porque ainda, né? Assim, a sua preocupação é, meu quarto tá arrumado pra eu poder tirar foto? E se desse errado, deu errado pra mim e pro Vitor. Eu não tô colocando várias famílias em risco. Verdade. Hoje em dia eu coloco. Então eu preciso. Então, por exemplo, tive vários meses que eu paguei meus funcionários, mas renegociei tudo. Entendeu? E faz parte. Não sobrou nada pra você. Normal, né? Será que isso acontece com o empreendedor? Será, gente? Exato. E às vezes eu falo isso na internet porque eu falo assim, de 2020 pra cá vem uma onda muito forte de empreendedorismo. E uma galera que vem de curso, muito legal, tudo. Só que vem de que tudo sempre dá certo, que todos os dias sempre tá vendendo e batendo meta. E que é super fácil, o marketing digital faz milagre, cara, né? Tipo assim. E eu tenho noção disso, de que o pessoal às vezes tá falando isso porque tem um por trás e tal. Mas, às vezes, no meu dia a dia, eu vejo tanta coisa dando certo no Instagram que às vezes eu começo a me colocar em dúvida. Mas será que tá dando certo pra mim? Mas tá, porque todo mundo tá passando por isso, mas não é todo mundo que mostra. Exatamente. E por isso que eu faço tanta questão de mostrar. Por isso desromantiza. Por isso desromantiza. Não, semana passada... A gente veio aqui pra poder nadar contra a maré, galera. Enquanto o pessoal tá mostrando o glamour, como disse a Gabi, o champanhe no café da manhã. Mas às vezes isso, inclusive, é sem querer, porque o Instagram, ele foi meio que criado pra isso. Pra você, tipo viver assim, modelar, viver um mundo maravilhoso, as fotos, desde o começo, mesmo que sejam diferentes de agora, que tem bastante produção, desde o começo a gente buscava o melhor ângulo, tipo, o Instagram, é diferente do Facebook. O Facebook era bem mais orgânico. E melhorou demais, né? Então, tipo, é meio que uma cultura, o pessoal não mostra realmente a realidade. O TikTok tá vindo já contra a maré um pouco, né? Ele vem TikTok, um pouco mais mas a realidade, o perrengue. Sim, mas até quando eu falo isso, é um alívio. Eu recebo muita mensagem. Porque semana passada eu falei, a gente tá passando agora por uma provinha. E quando a gente passa por isso, eu dou uma sumida. Mas eu apareço, eu preciso falar que eu tô passando por isso. E como que eu tô fazendo, porque eu tenho certeza que tem gente que também tá. Verdade. Gente, quando sigam a Maitê, como o pessoal te acha no Instagram, por favor? É Maitê G Miau. G? É um G e um Miau. Perfeito. Tá. E quando eu posso, o pessoal fala, nossa, eu tô passando por um negócio, tá muito complicado. Ver você falar, não é que a pessoa acha bom que você tá passando por uma dificuldade. Ela se identifica. Mas ela se identifica e sabe que, pô, não é só ela. Porque às vezes ela acha, eu tô dando errado, não é pra eu seguir. Não, pô,
pessoa tá postando, isso acontece, isso é normal. Sim. E isso faz muito parte. Tem essa curiosidade, né? Pra poder saber também quem tá empreendendo, mas é tudo bonito assim? Como é que é? Exato. E você mostra a realidade. Total. Eu tento trazer ao máximo. E por quê? Eu tenho muitas amigas nesse caminho, assim, do online. Eu fiz muitas amigas que também têm e-commerce, são empreendedoras de moda também. E a gente abre muito uma pra outra. Pô, foi legal pra você hoje? Vendeu bem? E a gente troca, porque senão, se a gente ficar só no nosso mundinho ficar olhando o palco de todo mundo, cara, a gente começa a ficar muito mal. Isso então, hoje, total. Tipo, total. você ainda olha isso, Maitê? Você olha isso? É exatamente isso, porque eu acho que quando a gente tá num período difícil, a gente tende, às vezes, focar nessa situação e achar que é só com a gente. E aí a gente começa a olhar dos outros, que tá tudo tão lindo, maravilhoso, dando certo, a gente começa a se questionar. Sim. E aí que vem essa força de você trazer, às vezes, eu mesmo na minha dificuldade, eu tento trazer, porque eu sei que quando eu levar, vai ter o feedback de pessoas falando, ou me dando força também, ou realmente se identificando, passando por um momento também, e a gente troca. E você sente que tudo isso volta pra você de alguma forma? Muito, mas assim, muito. Quando, às vezes, eu fico sumida e eu posso, e aí eu recebo enxurrada de mensagem, eu falo, cara, que legal. Eu sou muito abençoada por ter esse pessoal, sabe? Bacana. Esse caminho me trouxe um público muito empreendedor, que a gente compartilha muito, sabe? As vitórias, as dores, que tá tudo bem, que faz parte. E é isso aí, tá tudo bem. Tá tudo bem. Todo mundo passa. Não, e assim, eu não nasci em lar cristão, o Vitor nasceu, ele ficou afastado por um tempo, e quando eu conheci ele estava afastado. E no meio da nossa trajetória, eu fui entendendo, até falei pra ele esses dias, que a gente se conheceu na balada. E quando eu fui fazer meus notas, eu falei, porque a gente se conheceu na balada e tal. Só que depois, com tudo isso que a gente viveu, eu entendi que eu ia conhecer ele de qualquer forma. É isso. Em qualquer lugar. Porque a minha missão, o nosso propósito, era criar essa empresa ser uma benção na vida das pessoas. Então, era algo muito planejado de Deus. Sim. Meu Deus. E eu fui me relacionar, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive uma relação com Deus. Mas, com o tempo, até nas dificuldades mesmo na empresa, que eu fui realmente buscar Deus e entender. Assim, Deus confirmou tanto essa benção na nossa vida, que hoje em dia, mesmo nas dores, mesmo nos altos e baixos, Deus, ele tá ali com a gente, sabe? Sim. Você se sente amparado o tempo todo. É porque eu sei que isso vai passar. E que isso tá acontecendo para eu aprender. Isso, é uma força. A vida ia ser tão chata se tudo... Inclusive, tem um país, na verdade, eu esqueci agora, mas tem um país que o índice de... Essa parte eu vou ter que cortar, não é essa palavra. Mas é altíssimo, porque as pessoas lá são, tipo, muito ricas. E tudo meio que, tipo assim, elas são muito, muito ricas. Tudo dá certo, é uma vida maravilhosa. O índice é muito Cara, não é a alto. Suíça, não? É a Suíça? Eu acho que é. É a Suíça. Eu acho. Já ouvi falar. Eu acho que ia ser tão chato, sabe? Sim, exato. Tudo bem, é chato também passar por perrengue. Mas a gente aprende tanto. Aprende muito. E a gente vê tudo. E a gente fica muito forte. Forte. E começa a ver o pôr do sol, o nascer do sol. Começa a fazer sentido a vida. Começa a ver os detalhes. Que nem quando passa, é realmente isso. Você se sente muito forte. Demais. Sim. Não, quando você tá passando pelo perrengue, você se sente... Sim. Você fala, não vou aguentar. Aquela desse eu não passo. Não vou aguentar. Não vai dar. E aí, quando você ressurge... Aí você fala, meu Deus. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá na Faria Lima, eu sofri demais, porque é um mundo à parte. E aí, eu não pegava o ritmo, assim, porque lá é como o Brás, por exemplo, que você falou, você tem que tomar um pouco de cuidado, que é um pisando no outro para crescer no mercado de trabalho. Eu lembro que eu chegava em casa, eu chorava muito pro meu esposo. Ai, amor, não dá. E o meu esposo falava assim, você tem que ser mais ruim, você tem que ser mais firme. E eu falava, eu não consigo. Como que eu vou fazer isso, né? E até que foi aprendendo. Vai de encontro à sua essência. A minha essência. E aí, como eu trabalhava com bastante homens lá, porque era dentro de um banco, então é majoritariamente homem, né? Eu comecei, se você não tem voz firme, tipo, numa mesa de reunião, você vai entrar e sair, ninguém nem vai olhar pra você. Total. Então você tem que chegar, tipo, e, sabe, assim, firme. Imponente. E lá doeu demais pra mim, demais pra aprender isso. E a primeira reunião que eu tive com a Gás, com pessoas mais,
dessa forma, digamos assim, desse jeito. Os Faria Limers. Com gente mais firme, assim, tal. Eu cheguei já com um posicionamento diferente, que aí quando eu cheguei em casa... Inclusive, eu compartilhei isso com a Jéssica, né? Eu cheguei em casa e a gente já tinha amizade. Eu falei assim, se eu não tivesse sofrido lá, eu não conseguiria. Eu não tinha conseguido falar uma palavra naquela mesa de reunião que a gente foi apresentar um planejamento estratégico. Você fez a galera ficar quietinha, tipo... Fiz a galera ficar quieta. E, tipo, vai me ouvir. E, tipo, era só homem. E homem assim. Sabe, assim? Você entendeu, né? Não por ser homem. Mas é porque você entendeu. O ambiente é completamente diferente. Totalmente. Então, a gente aprende, sim. Vai doer, sim. Mas se a gente focar nisso do tipo, o que será que Deus tá me ensinando? Tá por trás, sim. Porque tá ensinando alguma coisa. Ensinando, total. Que lindo. Eu passei por muitos momentos, assim, de quando a gente contratou, por exemplo, pra mim todo mundo era amigo na empresa. Eu ficava lá batendo papo, entendeu? Sim. Aí o pessoal começou a confundir muito. Normal. Eu tive muitos problemas de colaborador. Que legal que você passou por isso, porque você não mudou a sua essência. Exato. Isso é muito engraçado, porque aí quando isso começou a acontecer, eu tive alguns problemas de... Cara, os colaboradores confundiam, eu era super amiga, eu escutei coisas que, ia pra balada junto. Eu devo obedecer. Não era pra escutar, Sim, entendeu? E aí eu me fechei. E aí eu falei assim... Normal. Eu não vou... Agora eu não quero ser amiga de ninguém. Eu vou chegar, não vou falar com ninguém. Eu vou ser no meu cantinho. Ficou chateada. Eu falei assim, eu vou ficar na minha. Eu não posso ser assim. Mas aí Deus foi, sabe? Tipo, calma. Mas, Jéssica, isso conciliar. não é assim. Tudo tem um equilíbrio. Sim. Não precisa ser dessa forma. É aquilo que a Amanda falou. Tipo, eu gosto que meus funcionários me chamem de senhora. Porque mesmo sendo mais velho... eu respeito. Isso. Mas o que ela tá contando agora já é um perrengue no sucesso, né? Que, inclusive, cabe muito numa pergunta que eu queria te fazer. Então, antes da gente entrar nesse assunto, a gente vai entrar agora no quadro Pijamá, que é aquele quadro, Maitê, que é o seguinte, a gente idealizou ele para perguntar, entrar já no sucesso ali com você. Porque algumas pessoas olham assim e falam... Por exemplo, aquelas pessoas que ainda estão lá no Camelô, por exemplo, no Brás, e tem o sonho que... Existem gente que não tem, tá tudo bem, mas tem o sonho de ter uma marca como a sua, olha para você e fala, nossa, né? Ela tá assim, maravilhosa. Quem sou eu perto da Maitê Miau? Quem sou eu? A vida dela nem tem tanta dificuldade. Ela tem vários funcionários. Ela já tá bom, né? Então, esse quadro a gente fez justamente para mostrar para a pessoa que agora a gente falou sobre todo o perrengue até o sucesso, mas ainda tem perrengue depois dele. Eu tenho certeza disso. Meu Deus. Então o que acontece? A gente abriu agora o quadro Pijamá, que inclusive é o que tá fazendo mais sucesso nesse podcast, não é, Jéssica? O pessoal tá falando assim, essa temporada, meu Deus, vocês vão realmente vestir pijama? A gente vai vestir pijama. Estamos aqui. Que são, assim, maravilhosos. É desromântico? Tá, a gente tá falando aqui sobre os perrengues, mas, gente, olha que look mais romântico. Gente, eu amei. Que lindeza. Nossa, super confortável. Isso, esse tecido também eu achei. Estamos de trigêmeas hoje. É aquele pijama que você pode sair... Poderia mesmo, exatamente. Sério, ele tá lindo, eu tô de bota. Lindo, você conseguiria ir na padaria de boa? Eu iria, eu acho, hein? Vamos na padaria comer um lanchinho daqui a pouco, enfim. Então, assim, muito obrigada, Pijamá mesmo. Para vocês que estão assistindo, tem o cupom de desconto que eles fizeram pra gente, né? Então, é Desromantiza10. Então, assim, 10% de desconto. Vocês entrem lá no e-commerce e já colocam o pijaminha de vocês no carrinho, porque é maravilhoso. E assim, a gente meio que parece que já alcançou o sucesso, né, Jéssica? Dormindo com esse pijama. Chique, não é chique? Vocês podem estar até passando perrengue, mas assim, dá pra poder dormir plena. Pleníssima. Nem parece que passa por automaticamente perrengue. Milhões na conta caíram. Isso, exatamente. É aquele negócio, é tipo, ter algo de um pouco de cada vez, começa pelo pijama. Isso. Começa pelo pijama. Mas isso é forte, a sabia? mentalidade. Tem uma frase que fala, você tem que fingir ser até ser. Tem uma frase que nem precisa fingir, é dormir mesmo pleníssima. Não, então, fingindo aqui, ó, que já tá no sucesso, aquela roupa maravilhosa. Então, muito obrigada, Pijamá. Cupom, hein, galera? O nosso cupom é importante. Dá uma força lá pra gente também. Então, assim, uma coisa que eu ia perguntar pra você era isso. Porque eu acho que o sucesso, depois da gente ser empresária, é um pouco a solidão. Porque você não pode, assim, como você tá abrindo aí, a sua essência é ser amiga, é ser próxima, é compartilhar coisas ali, confiar no outro, né? Sim. E você não pode fazer isso, né, de certa forma. Então, como que é pra você lidar
que você, ali na sua empresa, você não pode ter... E não tem nada a ver com distanciamento de cargo, não é isso. Sim. Mas é pela sua posição, ela entrega um Ela pouquinho pede. de solidão, né? Pede. E aí você só pode falar pro seu esposo, né? Amor, tá acontecendo... Sua família enfim. ali, tipo, pessoal. Como que é lidar com isso? Acho que assim, principalmente por eu ter o Vitor, eu acho que nós dois, a gente faz uma dupla muito boa. Perfeito. Principalmente por, assim, ter as funções separadas, mas eu vejo, assim, que vai ter um momento que ele tá muito bem e eu não tô. E aí ele me leva, me carrega legal. junto. E vice-versa. Suporte. Isso é muito importante. Mas, assim, eu acho que é muito disso, de quando chega um momento difícil, a gente tem muito olhar de, cara, é Deus também, né? Mas sempre um, às vezes, vai sentir mais que o outro e o Legal. outro tá ali com um suporte muito forte, sabe? E mesmo se tiver um momento que os dois estão, a gente se une e um levanta o outro. Sim. Tipo assim, que nem falou, porque tem sucesso. Mas não é por isso que não vai ter os altos e baixos. Uhum. Faz umas 2 A vida semanas, continua. eu tava na sala, o Vitor tava no quarto, eu mandei uma mensagem, falei assim, olha, não tô legal hoje, eu quero chorar, eu vou chorar aqui na sala. Mas tá tudo bem, entendeu? assim? Pra ele não chegar e falar assim... Por que "Cara, você tá por que você tá chorando?" Não, porque, Que sabe, legal. tipo, aconteceu algo, eu tava Uau. angustiada, precisava Mas botar que pra legal essa fora. parceria de vocês. Tipo, você mandar uma mensagem, tipo assim, olha, não precisa se preocupar, tá tudo Não bem. precisa, Mas tá tudo bem. tem uma questão desromântica na vida da mulher, exclusivamente também, que a gente até Sim. comentou no episódio de uma juíza federal de 28 anos. O nome dela é Clara de Meiroz, né, Isso amiga? mesmo. Meu Deus. E ela falou sobre o período menstrual, né? Então, tipo assim, às vezes a sua vida tá maravilhosa. Total. Chega aquela semana, você fala, meu Deus. Eu tava de TPM nessa E eu nesse dia. imaginei. Quando você falou, olha, Nossa. não, tá tudo bem, mas eu preciso chorar, eu falei, eu acho que ela tava de Eu TPM. nunca sei quando eu tô de Eu tava. TPM. Você quer só sei desistir que... de tudo, Tudo. seu Pega esposo não forte. presta mais, sua casa não presta, nada presta, sua É cama o não presta. Netflix e a pipoca. Isso, e com o leite chocolate condensado. pronto. É isso. No meu caso é isso. pipoca com leite condensado, juro, é uma delícia. E aí, mesmo quando você. Com uma marca dessa, eu tenho certeza que nesse período também tem uma Nossa, questão ali que total. desmotiva, né? E assim, eu falo que minha TPM é um pouco forte. E eu fico assim, estressada, fico meio assim. Sim. E automaticamente Dá o uma Vitor sumidinha. fala, pode ficar em casa. Ai, que delícia. Ai, que bom. Nossa, Então, que ele dá casa. esse apoio. Que Porque é parceira, muito. hein? Que Parece, parceiraço. parece Não. preguiça, mas é muito Não. importante esse apoio. Porque senão demorei- você vai achar Gente. que tudo é chato, né? Eu demorei muito tempo pra aceitar também ficar em casa. Uhum. Muito tempo. Pra Tem mim, isso também, né? Que a eu gente tinha tem que que ser chegar. tão produtivo que o ócio Não, no é um caso- pecado. No caso Total. dela, ela tava falando que é por conta do pai dela, que se esforçou Também. muito. Também. pra mim, eu sempre achei que eu tinha que trabalhar muito. Eu tinha que estar o dia inteiro trabalhando mesmo. E assim, fisicamente até. Não era só eu estar no computador. Não, eu precisava estar fazendo algo. Sentir que eu tô gastando energia. E aí, eu fui modulando, entendendo que não era assim. Muita terapia, muita oração. Pra eu conseguir entender. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Entender de onde que veio esse pensamento. Foi muito importante pra mim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar, bom, porque, por exemplo, eu faço os conteúdos, eu tenho programação de conteúdo, às vezes eu tenho que estar criativa. Nossa, Estar sim. na empresa, às vezes, me tira completamente o foco. Uhum. E é o que eu falei, às vezes eu chegava, tinha que gravar alguma coisa, acontecia um problema, me chamavam, quando ia ver, já era, tipo, hora de ir embora, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Sim. E aí eu fui entendendo, não, então eu vou ficar em casa para fazer essa parte, que eu preciso me concentrar, estar criativa, produzir. Só que enquanto Legal. eu estava em casa trabalhando, eu pensava, putz, mas o pessoal da fábrica tá achando que eu tô em casa. Nossa, Sem isso fazer é muito nada. real. Tipo, isso é muito e daí? E daí? Eu tenho essa mentalidade. Entendeu? E daí? Porque, por Mas exemplo, eu estudava demorei. 12 horas por dia, né? Um tempo atrás. E o pessoal ficava, mas você tem filho. E daí? Você cuida da minha vida? Você paga minhas contas? Ela tem muito isso. Com Eu- licença, o meu esposo que tem que me falar, tipo... O meu esposo Se que ele poderia tiver- me... poderia falar. Ele que poderia falar, Aham. não fala. Exato. Vai lá, estuda, faz sua parte. Não, eu demorei muito tempo. Hoje em dia eu consigo me organizar, então tem os dias específicos que eu tô em casa, tô trabalhando e tá tudo bem, porque eu Show. estou trabalhando até mais do que eu estaria Isso. na empresa. Tá Porque conseguindo produzir os mais. seus colaboradores não trabalham de domingo, por exemplo. Eu tenho Exato. certeza que você também já pegou Total. muitos domingos aí. Total. Eu me identifiquei muito. Teve uma vez que eu fui almoçar com a minha mãe. E a Aham. minha mãe queria postar, porque era um almoço, tipo, um dia antes do Dia das Mães, algo assim. Sim. Aí eu falei pra ela, ai, mãe, por favor, não posta, que as meninas estão lá no escritório, Ah, tipo, não eu? quero, sabe? Nossa. Eu me identifiquei Super muito com ela falando, super preocupada, né? preocupada. Que já Com a foi preocupada. muito impressão assim. que você vai passar, mas, tipo, cara... Tipo, parece que você tá só você- curtindo a vida. Total. Mas Você chegou por algum motivo, você chegou onde você chegou. Aham. E, tipo, você tem que se valorizar e olhar pra dentro e falar, eu posso, porque lá atrás Amiga, eu tomei
em chuva, debaixo de uma banquinha. Só que além de posição, eu acho que além de posição, porque o empreendedorismo, ele não tem horário. Sim, ele não tem horário. Te consome, né? Então, tipo assim, eu posso estar almoçando amiga, fora. Não só empreendedorismo, eu também estudando. Isso, estudo. E a minha cabeça era... Eu comecei a mudar minha cabeça. Tipo, eu posso descansar no domingo. Eu não descansava. Era de domingo a domingo estudando. Chegou uma hora que eu falei, eu posso e eu quero. Exato. Tipo, eu vou descansar. Você sabe o seu corre, né? Exatamente. E no nosso a gente pode descansar, tipo, num almoço, como eu tava falando, só que no domingo a gente tá fazendo alguma coisa, no sábado ou à noite, de madrugada, enfim. Total. Não, mas tem essa... Então você parou de se cobrar. Parei. Hoje em dia é um pouco mais tranquilo. Mas tem essa crença. Às vezes. Ultimamente a gente tá ouvindo falar muito nisso, dessa crença de você ter que ser produtivo o tempo todo. A gente vê isso. A tem rede um meme social rolando na nos internet isso. hoje, falando, eu tô empreendendo, né? Agora eu vou descansar. Aí abre o TikTok pra descansar e tá lá. Você tem que ser produtiva, você tem que... Vai pra cima. Galera, vamos descansar, vamos pegar as crianças, vamos pra praia, vamos curtir. Total. E eu acho que também a gente entender, porque tem muitos formatos de empreendedores. São as fases da vida também, né? E fases. Ao longo do caminho, eu fui me modulando também, por quê? Por muito tempo, eu pensava que eu tinha que entender todos os setores, e tinha que ser uma líder, eu tinha que resolver tudo. Entendi. Então, a mulher heroína. Resolver, tipo, empresária perfeita. Uma picuinha lá, eu que ia resolver. O setor do corte, eu precisava entender de absolutamente tudo. Por insegurança de colocar algum responsável, eu acho que até pra me provar, sabia? Eu acho que eu queria... Cara, a empresa é minha, eu preciso entender de tudo, eu preciso ser boa em tudo, e eu tinha isso muito forte em mim. E com o tempo, fui entender que, cara, se eu levar a minha empresa pra chegar num ponto de que eu consigo trazer os melhores do mercado pra tocar o que eu não sei, isso é o sucesso. É o delegar. É um sucesso. O delegar. Porque cada um tem um a sua dom ali, a sua especialidade. Exato. E delegar antes era visto com maus olhos. Tipo, parecia que você tava passando, tipo, porque não tava dando conta. E não é isso, pessoal. É pra você estar livre, pra poder criar mais. Sim, exato. Total. Se eu for tocar o financeiro da minha empresa, meu Deus do céu. Eu, então. Meu Deus, sério. Mas já tocaram, provavelmente. Já, tentaram por um tempo. Eu sou casada com um contador, né? Então, nunca mas eu digo assim, se eu for se livrou dessa, hein, Gabi? Me livrei dessa. Eu acho que não ia dar certo mesmo. Tipo, caiu aqui um dinheiro. Ai, gente, eu acho que ia, enfim. Cada coisa no seu lugar. Cada um na sua função, né? Exato. E que legal que você tá compartilhando isso com a gente. Porque eu tenho certeza que muita gente tá aí pensando, tipo, nossa, real... Eu me mato aqui. Mas muita gente, o que tem de empreendedor no operacional e que acha que é assim que ele vai ter o domínio e vai crescer. Total. E mal ele entende que ele saindo dali, entre muitas aspas, trabalhando menos, porque você acaba trabalhando menos fisicamente, mas o mental é demais. Muito. Mas você saindo dali, da mão de obra, você faz o seu negócio crescer muito mais. E não só isso, você dá abertura para os seus colaboradores terem autonomia. Com certeza. Porque quando a gente tava lá, a gente sentia que, assim, putz, deu errado, chamou o Vitor, chamou a Maitê. Então, era uma coisa que tava muito sempre centralizado em Quando a gente saiu, eles começaram a se virar. Que legal. Isso é muito legal. Então, você abre espaço para aquele seu colaborador crescer na sua empresa, mostrar o serviço de verdade. E você foca no que realmente faz sentido para você e que vai fazer a empresa crescer. Porque o operacional, claro, ele vai te levar muito adiante. A empresa não cresce sem as pessoas. Óbvio, não mesmo. Só que o olhar estratégico para crescer, levar adiante... É o seu. Exato. É o seu. E é o que a gente tava falando, lá no Camelô, vocês tinham os dois. Sim. Porque é óbvio, vocês estavam só vocês dois, então tinham que tocar o operacional, mas também nunca deixaram de planejar o longo prazo. Total. Quando você tem uma empresa muito grande, se você, ou mesmo média, enfim, mas se você continuar ainda no operacional e ter que focar, não dá, a conta não fecha, no final do mês não fecha. Total. Então você tem que sair do operacional. E outra, você, inclusive, confiar e dar essa autonomia para o pessoal, a autoestima deles fica, né? E aí produz mais, enfim. Você mesmo falou isso aqui quando você estava lá na lojinha. Na loja. Sim, total. Você fazia de tudo um pouco. Mas não tinha crescimento, não tinha plano de carreira. Então, assim... Foi aprendendo na raça. E quando você sai do operacional, automaticamente você vai construir plano de carreira, organograma, porque senão não dá certo. Tem que ter um responsável. E dá um salto, né? Tem que dar um salto. Dá um salto. Total. E tem um momento certo na vida de cada um, porque, é quando você... Fica a dica, né? Quando você tá na fase mais... perrengue ali, pelo que você falou, tipo, foi uns 2, 3 anos atrás, você falou, cara, não consigo, o negócio tá pegando demais, contratou um monte de gente e meio que bagunçou. Sim. Ali você falou, preciso
pensar. E foi nesse pensar que você falou, então preciso sair um pouco de cena. Ali você confiou em pessoas para poder operacionalizar. Então, uau. Total. Uau mesmo. Muito legal. Porque quando a gente tá acontecendo o problema, a gente tá inserido, a gente fica cego, a gente não consegue enxergar. A gente não enxerga de fora. Exato. Pra entender. De fora e pra até dentro. assim, hoje em dia, tem um relacionamento legal com os colaboradores, tudo. Sim. Só que, por exemplo, quando acontecia, às vezes, picuinha mesmo, coisa de colaborador, eu tava tão inserida que você acabava no meio. Eu tava como no se meio. fosse uma outra colaboradora. Energizando assim pra você eu ia também. entender. Hoje em dia, se acontece algo, cara, eu tô de fora, eu tenho uma visão muito mais ampla. Sim. Eu tenho entendimento. Consegue ajudar mais até. Ajudar, total. Sim. Eu consigo ajudar, de fato. Porque senão antes eu tava mais atrapalhando. Sim. Porque eu tava ali no meio da situação. Hoje vocês estão numa fábrica de quantos metros, você falou? Tem 1.200 metros. Uau. Meu Deus. Aí é um galpão. E antes era de 100. Quer dizer, começou num camelô, mas tinha 100 metros quadrados. Era isso? Começou com uma... Foi pra uma barraquinha de... Foi da sacola pra barraquinha de 1 metro. E de lá pra foi uma prédio, sala uma de 100 metros. Aí foi pro prédio. E aí do prédio de 3 andares. E agora um galpão. E qual a próxima etapa? Cara, conta pra gente em primeira mão. Assim, uma das questões que veio muito forte, a gente fabrica, né, todos os produtos, sempre fabricou desde quando a gente começou no atacado. E a gente foi passando por esses altos e baixos, mão de obra que ficou muito escassa, os produtos, enfim. E o Vitor foi pra China em outubro agora, pra entender como que é o mercado. Então, assim, que porque incrível. a gente sentiu que a gente precisava de inovação, precisava entender como que é o mercado lá fora, como que é a fabricação. E os caras estão, assim, não tem vontade de lojas, filiais, não tem... Anos-luz na frente, os chineses, né? Total. Assim, uma das nossas vontades, eu tenho muita vontade de abrir uma loja, por quê? Legal. O que acontece, né? A gente teve loja física só no atacado, então era um público muito diferente. Com o passar do tempo, como a gente fabrica, a gente tem uma porcentagem ali de peças com defeito. E aí a gente ficava ali com um monte de saco, teve uma época que a gente doava, a gente ainda doa bastante, mas ainda tinha muito. E às vezes eram muitas peças do mesmo produto, e às vezes era, assim, pra doar... Às vezes não era muito interessante. Sim, que legal. E aí a gente teve dessa forma. A gente teve a ideia de fazer o bazar. E aí a gente começou o bazar, eu não lembro que ano que foi, mas assim, quando a gente fez, cara, hoje em dia quando a gente faz, na verdade, o pessoal dorme, assim, na porta da fábrica. Nossa, entendi. São muitas pessoas. E quando a gente se encontra, porque hoje em dia a gente só vende online, é o momento da gente se encontrar com a cliente. E são clientes que compram, assim, semanalmente. São clientes que são loucas pela marca. Entendi. A gente cria um momento, tipo, tem música, tem comida, a gente quer bater no papo, fica um encontro. Uau. E eu fico pensando, cara, esses momentos são muito legais a gente ter. Troca de experiência também. Não só, sabe, pontualmente no bazar. Porque o bazar eu faço uma vez por ano, se não 2 no máximo. Então, eu fico pensando, cara, eu quero muito ter uma loja de varejo, de fato. Mas que eu faça esses eventos mesmo. Não só a venda, sabe? Então, é um ponto de encontro. Cara, tô pra te dizer que quando você lançar, você não vai ter uma. Você vai abrir uma rede. Eu acho. Então, não vai demorar. A gente pensa muito nisso também, sabe? Uau. Então, assim, é um dos planos. A gente acabou de fazer o rebranding da marca. Algo que eu acho que eu não tinha falado. Não falei em lugar nenhum. Que legal. A gente fez porque a gente ficou no momento agora de... A gente tem o e-commerce está estabilizado, a gente já entende onde a gente quer chegar, quais são os próximos planos. A equipe tá uma equipe muito boa, assim. São menos pessoas, só que tá muito produtiva. Vamos crescer agora. Sim. Só que pra gente crescer, a gente entendeu que a gente passou por muitos momentos da marca, a gente precisa se reconhecer. Reinventar, sim. E aí a gente sentou e aí viu quem é a essência, o que a gente vende. De tempos em tempos, isso é maravilhoso. Exato. Quando a gente mudou de Maite Cloud pra Maite Miau, agora você já tá com um adulto aí, né? Uma empresa adulta já. Total. Então, a gente se refez em alguns momentos. Legal. E agora a gente tá sentindo que a gente tá maduro o suficiente pra crescer, mas crescer de uma forma pontual. Então, a gente fez o rebranding, tá tudo muito certinho. A gente vai lançar em breve. Então, tá num momento, assim, muito gostoso. Aguardem os próximos episódios, pessoal, da marca Maite Miau. E é exatamente assim que tem que fazer, porque primeiro começa com a estrutura, né? Então, depois que é como uma construção. Ela tá seguindo a bandeira. Ela tá fazendo, tá organizando pra progredir. Foi mais ainda. E aí vai. Muito legal. Decolar. Parabéns. Daqui a pouco a gente vai encontrar a Maite em Milão. Vamos entrevistar ela em Milão? Porque imagina. não? Lançando a coleção dela. Já pensou? Amo, quero. Prontíssima. Você convida a gente, viu? Super. E eu tenho certeza que a Maite
vai encontrar a gente na rua e vai falar, oi, Gabi, oi, Jéssica, porque é dela, pessoal. Essa simplicidade, obrigada, sério. esse valor que ela dá. Não, eu acho que ela tudo tem que que ela abrir uma passou. loja aqui em Mogi. Ah, por favor. Porque eu acho que super vai. Super casaria. E aí a gente se encontra no quintal do Bartô. O que você acha, Jéssica? Com certeza, eu já Tudo. tava morrendo de saudade Você do conhece quintal. o quintal do Bartô? Cara, eu já ouvi falar, eu não fui. Já, mas, eu já ouvi mas falar. agora tá sob famoso nova o quintal. direção. É outra coisa. Agora Tá tá sobre sobre nova nova direção. Realmente. Tá, tipo, outra coisa. Agora Entendi. tem uma adega maravilhosa pra você Que escolher seus vinhos. delícia. Tem Espaço Kids. Tem uma área lá embaixo pra você fazer algum Evento. evento da sua marca, com certeza. É mesmo. É mesmo. Inclusive... Renovação de votos com Vitor. Amo. A Jéssica é doida por renovação de eu votos. também. super, Eu tenho uma super pasta com cabe. várias Ó, inspirações. Super. Essa daqui, meu, ela é. É que eu acho meio brega. Tipo, é brega isso. Eu virei pra ela e eu falei, acho meio brega. não acaba com esse sonho meu, por favor, que eu preciso. Gente. Não vou acabar. Se Você ela me ainda convidar vai. pra ser E madrinha, se eu vou você ser rir madrinha. e se você rir do meu casquete, porque eu quero, tipo, sabe a Larissa Manoela? Eu amei o look dela. Ah, que É era autênco, um corset bebê. bem tudo Isso. lindo. Eu com aquele amo. lação atrás e o Nossa, casquete. lindo. Sou Joe. Lindo. Sou Joe na minha renovação Não, de amiga, votos. você tá certa. Você vai? Vai ser Eu lá no adoro. quintal do Eu vou. Bartô? Você Eu vai? vou, Eu vou, claro. Tô Fechou. pronta. É pra agora, a gente, Pra já vai, agora. a gente já vai combinar isso aí. E pra quem quer conhecer agora o quintal do Bartô, né? Porque a gente tá aqui combinando entre a gente, mas vocês podem conhecer agora. Chega lá e vocês vão receber. Se vocês falarem que conheceu, né, o quintal do Bartô pelo podcast Desromantiza. Assistiu um episódio nosso e ficou sabendo. Isso, nossa, menina do céu, eu vi um podcast de gente de pijama, que é isso? Mas elas falaram que a gente ia ganhar um Gran Gâteau. E aí elas vão entregar lá um Gran Gâteau pra vocês. Tem regras, e todos esses patrocínios aqui que a gente falou, tem regras aqui na descrição, mas o Gran Gâteau vale muito a pena, né, Gente, é Jéssica? meio amarguinho, sabe, Maitê? Calma aí, é o espaço da Amanda. Isso! Eu vi ontem, fiquei aguada. Isso, menina, não tô brincando, é Agora, muito quem bom. não vai ouvir Isso, falar no quintal do Bartô? Não, não, todo vamos mundo. conhecer Não tem todo como. mundo. Todo mundo. Não tem como. Bora lá daqui a pouco, Maitê? Nossa, Vamos? A gente vai comer um Gran Gâteau, galera, então. Delícia. Eu tô muito feliz pela sua Nossa, Ai. eu tô muito feliz por você ter Eu tô vindo muito feliz aqui. mesmo. Eu E é uma também, história foi um sonho. exatamente como a gente quer pra mostrar aqui no podcast. Eu quero porque, muito meu adquirir Deus. os produtos da Maitê Miau. Ai, eu eu trouxe também. presente. Mentira. Presente? Ai, Como assim? Já quero. Aqui. Gabriela, saber. A Globo tá perdendo. Jess. Gente, e a gente quer dar presente pra ela. Sim, Gabi. com certeza. Ela vai. Muito obrigada, Maitê. Ah, não. Tinha que trazer, gente. Como não? Como não? Vamos dar o dela também? Calma aí, dar a o gente dela agora. abre. É, Vamos e dar o aí a dela? gente abre E pra a gente mostrar. encerra e curte esses presentes? Bora? Top. Ó, Maitê, um Ai, que presente delícia. pra você Um da mimo. Lira Pães. Gente, delícia. Pra você poder Você não tem curtir noção. essa nova agora, fase. agora que você falou que vai pra casa dos seus Sim, pais, né? não, Divida já vou com levar. eles, porque Já assim, vou levar. vocês vão amar, Vou sim, abrir. super. Eu também vou abrindo os meus aqui Não, pra mostrar. Beleza, se vocês vão abrindo Momento de também, vão. unboxing. Momento de unboxing. Ai, não. Ai, Para. sério, são lindas as Você me peças. conhecia já? Não, Porque você Eu viu? amo couro. mentira, sério? Para com isso. Caraca, tem muita coisa aqui. Tem muita Muita. coisa, né? Imaginei. Muita. Eu não acredito que é. Gente, uma vestido, granola. é um vestido É lindo de esse couro. vestido. Essa é uma saia de couro. Ai, meu Deus, eu amo saia de Nossa, eu tô couro. viciada nela, eu tô usando muito. Gente, olha o tanto de croissant. Cara, é um vestido É longo, lindo. eu amo. Aham. E bem Você viu que eu clássico. tava com vestido longo? É sim, você veio de Gente, vestido eu longo. não amo. tenho saia Linda, de couro. né? Sério, eu Que tinha lindo. umas, mas eu usei tanto que, tipo, já era. Já Não era, deu nem mas- pra doar. Agora, olha só, Maitê me conhece Gente, já. tá muito Calma aí, bom. meu Deus. Gente, ainda bem que eu não trabalho com É aquele moda. pão pra cortar, fazer umas Cara, que brusquetas, delícia. colocar Olha uns isso. patezinhos. Oxi, outro presente, Maitê. Nossa, esse daí é lindo. Ai, meu Deus, Gabi, Ai, que a sua delícia, cara. Lindo, lindo, lindo. Engraçado que, tipo, ela não conhecia a gente e Não, ela acertou na veia. Você, Ai, é lindo esse. você já tem esse feeling? Tipo, sei lá, você olhou a nossa carinha ali, sabe? Ah, um pouco, sabe? Ai, eu vi meu um... Deus. Eu dei uma olhada no Instagram. É lindo, né? Eu amei. Ah, você olhou? Entendi. Dei. A gente pegou as roupas, né? Tá plena, Bom. tá plena, Gabi. Bom, então, gente, eu acho que eu vou finalizar assim, porque super combinou Maitê com um pijama. Sim, pronto, Acho que é um ficou match. ótimo, né? Com Uhum. certeza. Então é isso, Maitê. Infelizmente, Que triste, acabou. pessoal, tá acabando. Eu quero muito agradecer o convite. O empreender, pra mim, é a minha vida.
É a minha vida, é o meu sonho. Percebemos. Faz parte da minha vida por completo mesmo. Eu e o Vitor, sabe? Sim. E é o que eu falei. Eu acho que com o tempo a gente entendeu que o nosso encontro não era só o encontro casal, casamento, mas sim pelo propósito maior de Deus, que era essa maior benção, que é a empresa, sabe? A gente coloca muito como objetivo mesmo, sabe? O propósito da gente abençoar muito as pessoas. Sim. Todo mundo que estiver ao redor. A história é linda, Maitê. Muito, muito linda. E vai ser um prazer poder levar ela pro mundo inteiro. Muito obrigada. E então, o que acontece? Receber um convite para falar sobre isso é um prazer enorme. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe muito esse projeto de vocês. Eu tenho certeza que já é um sucesso. Amém. Contem comigo também para o que precisarem, porque eu estou muito à disposição. Acho que ajudar o sonho de outras pessoas não custa o nosso. Na verdade, agrega muito. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, Maitê. A gente só tem a agradecer por ouvir essa história e poder compartilhar com muitos aprendizados. Com certeza. Com uma menina de 28 anos. Sim. Ai, e maravilhoso. Pessoal, se vocês gostaram do podcast de hoje, curte, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para poder chegar ao maior número de pessoas possíveis. Compartilhem Com muito. certeza alguém tá precisando ouvir isso e você sabe disso. Então manda para aquele amigo, para aquela amiga que tá desanimado, para dar aquela motivada. Que acha que a vida é só glamour, que nada. É desromantizado, com certeza. Com certeza, não tem nada de romântico. Desromantiza, galera. E é isso aí. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal? Sim. Bye, bye, Dreamers. Bye, bye, Dreamers. Vamos lá? 3 e... Bye, bye, Dreamers!